Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é @Guilherme_Lippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir o que eu preciso fazer para virar um atleta olímpico. Aqui é @Ricardo M. Domingues e eu quero descobrir como trazer toda a metodologia de um atleta olímpico para a vida do marqueteiro. Que é @DenerLippert e eu quero descobrir como vender a V4 e dedicar a minha carreira ao tênis. E aqui é Aqui é @Gustavo.Borges e eu quero contribuir, aprender e trocar ideia com vocês que estão aqui. Que legal. Valeu. Muito bom, cara. Como o esporte pode preparar o empreendedor para o mercado? Hoje recebemos Gustavo Borges, atleta olímpico e empreendedor, para debater sobre o profissional de alto impacto, aquele que planeja no longo prazo, se antevém e se aprimora constantemente para atingir seus objetivos. Escute agora no Roy Hunters. Bom, vamos lá então. Hoje a gente tá com a presença ilustre do Gustavo Borges. Seja muito bem-vindo. Convidado mais alto da história do Roy Hunters. Não só mais alto, mas o mais experiência. Mais rápido na natação mais da rápido, história do mais Roy Hunter. campeão. É isso aí, pô. Vamos falar de métricas aquáticas aqui, então. Boa. Hoje vai ser diferenciado, mas primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra, um prazer. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo, na verdade. A gente quer saber da tua história, quer trazer um pouco dos negócios, porque é óbvio, né? A gente fala muito sobre isso aqui, sobre crescimento de negócios, é muito do que a gente traz nesse podcast, mas o Denner também tem umas pautas aí que ele vai querer puxar específicas sobre como se tratar como um atleta, né? A gente vai entrar em vários aspectos como esses. Eu acho que a ideia, assim, é, galera, que o Gustavo é campeão aí, né, olímpico e tudo mais. Segundo atleta que mais ganhou nas Olimpíadas do Brasil, é isso? Não, número de medalhas, na natação eu sou o primeiro, mas você tem Torben Grael, você tem outros atletas, o Robert Scheid, que tem 5 medalhas olímpicas. Legal. Ou até mais. Participou de quantas essa turma aí? Muito mais do que você, né? Participaram de 6 Olimpíadas. Mas tu ganhou 4, Só que eles mas tu ganhou 4 medalhas, né? Eu ganhei 4 medalhas em 4 Olimpíadas. Mas eles competem uma prova só, né? Robert Scheid, Torben Grael, essa turma da vela tem que tirar o chapéu. Tem longevidade, né? Você tem a questão do física do barco ali, mas é uma medalha por vez, né? Então você tem que ter uma carreira muito longeva pra conseguir tudo isso. Iradíssimo. E aí, além disso, tem toda uma parte profissional, né, que ele construiu aí, acredito, após essa etapa aí das Olimpíadas, e sempre se mantendo em alta performance. Para nós, que somos aqui profissionais, eu sempre tenho uma visão de que a gente precisa se tratar como um atleta olímpico, como indivíduo, como executivo, como empresário, o que for. E aí, ninguém melhor do que o Gustavo aí para falar isso com a gente. E a gente tem várias correlações nas nossas histórias, porque a V4 trabalhou com muita academia, e aí as academias seguiam o método do Gustavo Borges, né, tem esse método. Eu pra sempre vou lembrar da MGB, velho. Porque tinha lá Pro Nadar que... E você, na sua idade, você deve ter passado pelas toquinhas, né? Pelas coisas. Fez todo o segmento. Pior que não foi nem de... Você se tornou um profissional de sucesso por conta da metodologia. Eu acho, mas a gente pode explorar aqui. Mas assim, até não foi como cliente, na real. Foi deu tocando essas academias aí. Tocando marketing das academias. Tocando marketing delas. Uma delas era Pro Nadar, não sei se tu vai conhecer, possivelmente. Sim. Eu lembro que eles implementaram o MGB, metodologia Gustavo Borges, eles tinham várias piscinas e tal, então acabei lidando com isso e vendendo bastante planos de academia por conta disso. Que legal. E vocês estão muito focados nesse mercado, em todos os mercados, né? A natação, ela tem um apetite, assim, para desenvolvimento muito grande, porque a natação desenvolve, você tem todos os elementos do esporte, né? E para criança especificamente, que é o nosso grande foco, não sei se vocês sabem, só curiosidade aqui, a segunda maior causa de morte acidental no Brasil é por afogamentos. Caramba. Primeiro é acidente de carro. Então, quando você tá ali dentro da academia, você já tem um propósito de trabalho muito forte ali, né? De educar por meio da natação, de trabalhar a vida do ser humano, né? Nesse sentido. E os pais, eles investem muito nisso. Então, claro. A gente tava falando assim aqui, antes de começar, até que pro adulto que tem essas rotinas que nem a gente tem, a natação é mais difícil, né? Porque todo um ritual, o cara gasta uma meia hora a mais ali só no processo, né? De ter que ir, fazer, tomar banho, aquelas coisas. Mas eu vejo que pra criança, e até daí sim trazendo aí a minha experiência de quem tem 22 anos, né? Eu fiz natação sim por um tempo. Que experiência. Que experiência. Não, é muito legal ver. Da idade do meu filho, né? Meu filho tá com 22, vai fazer 23 aqui, também tem uma super experiência. Justo. Mas, tipo assim, pra criança, eu tô sugerindo minha mãe a colocar minha irmã, que tem 9 anos, um pouquinho menos do que eu. Mas começou já. Na chegada aqui já teve um super bullying, né? Que a minha idade é a somatória dos 3 que estão aqui. Então ele brincou que é o mais alto que já veio, né? O mais velho que já veio. Com mais experiência fica mais bonito. Mas a gente faz bullying com o Gustavo, faz bullying comigo, vai
rolando Bullying isso. faz parte da cultura do High Hunters. É, total. Mas eu ia comentar que eu acho que pra criança é um tipo de exercício que esse ponto, né, de levar um pouco mais de tempo, ter um trabalho a mais é meio indiferente, não tem grandes problemas pra criança nesse sentido, e é um exercício que eu me lembro da infância e me marcou bastante porque é muito interessante, muito legal, muito positivo, é dinâmico. É uma componente de lazer também. É, ali, total, né? era Muito legal. forte. Eu acabei, bom, esporte não é meu forte nesse caso, a gente já falou disso em alguns episódios aqui, mas eu acabei parando a natação quando eu devia ter uns 12, 13 anos, eu acho, alguma coisa assim, eu parei um pouquinho antes de quando eu entrei na categoria que poderia começar a competir, participar das competições, daí eu parei, daí, sei lá, segui fazendo nada no E o caso. Brasil perdeu o próximo Parei pra Gustavo não Borges. fazer, Gustavo parei Borges, pra não é. fazer nada de atividade tipo física. isso, pior que foi tipo isso. Parei pra Minha rodar mãe me- tráfego. Minha mãe me deu um computador, daí eu descobri o Call of Duty, daí Mas o legal de natação que vocês estão trazendo em relação à forma como atleta de alto rendimento que o Denner trouxe, né, de alta performance, e em relação ao mercado de vocês, né, de marketing, ou o nosso mercado, quando a gente está trabalhando com empresa e tudo mais, é a capacidade do atleta de alta performance, ele ter um número na cabeça. Isso é muito importante. Né, Referência, né? E a referência, onde você precisa estar, o que você tem que fazer hoje. Então, se você fala com atletas profissionais, pega a NBA, tá? Eu adoro a NBA, né? Tá nos playoffs. Você pega a NBA, a NFL, você pega a natação, você pega Michael Phelps, você pega qualquer tipo de atleta de alta performance, você perguntar pro cara qual o tempo que você fez quando eu tava lá em 1992. E vocês nem eram nascidos, né? Você era Nem eu. Eu não era nem um espermatozoide ainda. Né? 20 anos antes do teu nascimento. Pô, 20, tu forçou. Não, 10. Mas quando eu tava nas Olimpíadas, se você falar, cara, que tempo que você fez lá? O que você precisava fazer? Na passagem dos 50, no número de braçadas, o fluxo que você tinha que fazer no treino. Isso tudo, se não tiver na cabeça do atleta de alta performance, assim como do empreendedor, fica complicado de dar o resultado. Eu tava acompanhando um pouquinho vocês aqui antes de entrar e vocês trazendo aqui os forecasts, né? Aí faz aí, turma que faz orçamento, que faz as previsões do tempo, né? Que forecast nada mais é do que um Isso, chute exatamente. daquilo que você quer. Ou se você for mais aprofundado em relação a pesquisas, em relação a mercado, do que você quer fazer. Mas se o empreendedor, se ele não tem uma breve noção do que ele quer, em termos de números, né? Que pode ajudá-lo no dia a dia, fica só na intenção. E é claro que a forma, a sensibilidade do gestor, né? Que a gente fala muito do dono, eu tenho muito a minha veia, eu sou formado em economia na Universidade de Michigan, mas muito focado na administração durante toda a minha carreira empreendedora. Então a sensibilidade de tocar um negócio, ela é muito parecida com o de um atleta de alta performance, com certeza. Então você sabe onde você quer ir, você tem um pouco de clareza no caminho ali, e de repente você se enfrenta a várias etapas que volta no hoje, né? Hoje o que você vai fazer? Como é que vai ser isso? Tu estudou economia, eu não sabia dessa. Sou economista, cara. Não sabia, não. Mas Legal. foi antes ou depois? Ou durante? Foi durante. Foi durante? Eu fui para os Estados Unidos para fazer high school, meu último ano de high school. Eu tava aqui no Brasil, eu nadei no Pinheiros, né? Fiz até o 3º ano, aí eu fui prestar vestibular, não passei em nada. Né? Eu era da turma do fundão, sabe? Aí pô, eu chegava com a sacolinha de nadar e com uma pranchinha e sentava na última fila lá do cursinho. Aí botava a prancha na parede, literalmente na parede, e dava uma dormidinha ali de umas 2 aulas, assim, mais ou menos. Caralho. Aí chegou na hora de fazer o vestibular, aí não deu certo. E aí? Aí eu falei, pô, já que eu tô nadando, vamos aonde a turma valoriza o esporte. Eu fui pros Estados Unidos passar, depois do período, o ensino fundamental hoje, nem sei qual é os nomes. Ensino fundamental. Eu fui pros Estados Unidos, fiquei 1 ano na high school, e aí sim eu entrei numa faculdade americana, fui recrutado por várias ali. Nadando nesse meio tempo. Nadando. Não, eu já tava nadando quando eu fui. Inclusive, eu ganhei uma bolsa pra ir por conta do esporte. Né? Ah, Tinha um órgão legal. que era a Solidariedade Olímpica, do COI. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui recrutado pelas faculdades. Aí fui pra UCLA pra visitar, fui pro Tennessee, fui pra tudo quanto é lugar. Só pra entender esse que E ano, Michigan foi o escolhido. que ano mais ou menos? Foi antes ou depois da Segunda Guerra Mundial? Não, Acho que foi depois da Segunda. Guerra do Golfo, peraí. Foi antes da guerra da Ucrânia, mas depois da guerra do não sei o quê. Segunda Guerra. Não, isso é 1990, cara. 1990 Boa, que eu fui boa. pra lá. Legal. Loucura. Legal. 1990. Legal. Não tinha nem celular, né? Naquela época, Pode crer. lá. Não tinha nem Amazon, Gui. A Amazon foi só 4 anos Não depois. tinha Mercado Livre, não tinha Ah, que Amazon. loucura. Não tinha marketing digital, Gui. Olha aí. Já Imagina. pensou? Cara, o marketing era na veia ali, né? A carta de vendas, ela é escrita à mão. mão, né? Você entregava pra pessoa. Via cartas, ou você né? falava. Era literalmente cara, de uma onde veio? sales ladder, literalmente. É, né? ué. Tu entrou na universidade em 90. Não, na universidade eu entrei em 91. 90 fui pros Estados Unidos. Então, mas em 92 tu 90 já tava na Olimpíadas, né? Já tava na universidade. Já estava eu só cursando... queria- Mas tu já tava em Essa- alto rendimento, então, pra competir Não, já em mas 92. mesmo antes. Com 16, 17 anos, Lá foi a no transição Pinheiros. ali no Lá no Pinheiros. Pinheiros já- Com 16, 17 anos foi quando o treinamento estava mais intenso. Já estava ganhando campeonato brasileiro,
brasileiro, fazendo seleção brasileira e tal. Legal. E aí quando eu cheguei lá, a primeira competição importante foi o Pan-Americano em 1991, em Cuba. Legal. E aí eu, com 18 anos, da sua idade, mais ou menos, ganhei 5 medalhas pan-americanas, bombei, aquela coisa toda, aí vão pra Olimpíada e ganha medalha e assim vai. E assim vai, faça assim. Não, olhando pra trás, é relativamente simples. Você vai, treina, ganha medalha, vai, treina, ganha medalha. Irado. Mas essa veia do esporte, querer competir, já tinha parado assim na família ou meio que foi rolando e foi desenvolvendo essa aptidão pela competição, por querer fazer a parada? Quando eu era moleque, eu comecei a fazer lá em Ituverava, né? Eu sou nascido em Ribeirão Preto e fui pra Ituverava, que é a minha cidade, não natal, mas onde eu vivi durante muito tempo. Eu fiz vários esportes ali ao mesmo tempo. Eu fiz natação, vôlei, basquete, tinha que fazer esporte de gente grande, né? Porque eu tenho 2,3 metros de altura. Aí eu fiz tênis, que é um esporte que eu pratico hoje com mais frequência. Aula. Dou aula, né? Vou lá no Ecocem, dou aula pros meninos. Pega aqui. Você tá fazendo aula, inclusive? Tô fazendo, eu vou te surpreender, tu vai ver. Não, vai me surpreender. Você já me surpreende. Cada vez é uma... Dá pra ver que o Denner é muito bom, né? Que da última vez ele acertou... Tá fazendo aula, porque é péssimo. Não, da última vez que ele foi jogar, ele acertou um saque. Não é assim, o primeiro saque, ele acertou um. E eu fiz hipismo na época. Imagina o seguinte, você tá em cima de um cavalo pra pular 1,50 m e um cara que vai ficar grande, gigante. O cavalo vai sair andando, você não vai dar certo. Não vai. Aí o meu pai falou, não dá pra você fazer hipismo nem ser piloto de Fórmula 1, não vai caber no cockpit do carro. Eu falei, beleza, 2 esportes que não dá pra fazer. Mas teu pai tava incentivando a fazer esporte, então? Uma família totalmente. Ah, tá, então tem aí. Incentivou e é muito importante. Tu tinha que fazer um esporte pra família. Tinha, senão ia ter que lavar o alpendre de casa lá, limpar as coisas. Eu acredito... Você tá na cidade do interior ali, você tem que fazer algumas... Você fica... Mas alguém... Eu acredito que tem muito isso da família, no fim das contas, dos grandes atletas, porque, no fim das contas, a criança, eu acho que ela não tem muito como nascer com isso, sabe? Tipo assim, ela nasceu pro esporte necessariamente. O ponto de vista psicológico, Psicológico, né? Tem o fisiológico. O fisiológico a gente pode chegar lá, mas eu acho que do psicológico tem muito aspecto da família, aquele sabe? filme ali do Richard, lá, o pai da Serena e da Vênus, que eu vi uma entrevista dele que ele fala, a menina pergunta assim, dando contexto, né, a Serena e a Vênus são os melhores jogadores de tênis de todos os tempos. Saiu o filme do pai dela, que o Will Smith ganhou o Oscar por isso. Tem uma entrevista dele que a mulher pergunta assim, quando é que tu viu que elas seriam as melhores jogadoras do mundo? Ele falou, quando elas nasceram. Elas nasceram, eu falei, vamos ser. Foi um projeto, né? Foi um projeto. Você foi um projeto, Gustavo? Não como a Serena e o pai, né? Eu assisti também o filme e tem uma coisa no esporte que ele funciona. Então a gente pode separar aqui o dom, que você nasce com aquilo, com questões fisiológicas que podem te ajudar a ser um atleta ou a ser qualquer tipo de pessoa na sua vida, e tem o talento que você desenvolve. Então o talento você desenvolve, você tem que treinar isso, o seu dom, senão você não vai ser... Eu poderia ser um belíssimo jogador de vôlei, ou basquete. Mas tu não desenvolveu. Pela altura, eu não treinei, eu não fui lá, mas eu tenho altura, eu tenho impulsão. A predisposição, né? Uma inclinação própria biológica. Mas a natação foi onde eu tive. Aí fica fácil, depois do fato que aconteceu, a gente analisar e ver o que deu certo. E é muito comum a gente olhar para atletas de alta performance e falar assim, olha, esse aqui é o modelo agora. Por quê? Porque o cara ganha tudo. Mas não necessariamente o que ganhava tudo antes tem o mesmo padrão que esse teve. Então você pode ter a família que tá ali do lado, você tem os caras que não têm a família do lado, você tem gente que supera, tem um índice de superação gigantesco, mas via de regra, se você tem uma família que apoia, uma família estruturada, isso vai ter mais chances de você chegar onde você quer chegar. E aí na questão das oportunidades, isso faz uma diferença, sim, né? Você tá mais presente, tá junto, porque não é fácil. Você vai lá numa competição, você vai ficar o dia inteiro competindo 2 provas, vai nadar 2 provas e você tem que ficar o dia inteiro com o teu filho lá. Isso é um sábado. E aí o que você quer? Você quer fazer churrasco, quer tomar seu chimarrão? Não, chimarrão dá pra tomar na borda da piscina. Mas você fica o dia, entre aspas, perde o seu dia inteiro pra fazer isso. Investindo no filho, no fim das contas. Investindo no filho. Caso, mas quem tá disposto a pagar esse preço, né? Porque você já investe no seu filho na educação, você já investe no seu filho em vários outros elementos. Aí você tem um elemento a mais. No caso do filme era emblemático, né? Ele trabalha à noite, nem dorme e vai indo pra cima, né? E a hora que dá o resultado, eu falo, pô, legal, isso fez sentido. E a hora que você vê o filme ali, nossa, olha o... Legal. Imagina se a família tivesse investido em mim no esporte. Porra, hoje eu seria um exímio lutador de sumô. Pode ser. Mas assim, isso é um dos elementos, né? Em casa, eu tenho uma irmã mais ou menos da mesma idade. Ela teve outras opções, queria outras coisas. Então, teve o mesmo investimento dos meus pais. Em casa, na minha própria casa com os meus filhos, tem 3 elementos que eu acho que é fundamental para criança, que vale aqui para o mercado corporativo também, né? Os 3 elementos são: primeiro, para você fazer atividade física, você tem que se divertir, tem que ser legal e você tem que sorrir enquanto você tá fazendo. Você tem que fazer amigos e você tem que fazer com capricho. O que é fazer se divertindo? É você gostar daquilo que você faz. Beleza. Então, a paixão é um canalizador emocional da entrega, aquela coisa toda funciona. Você gostar do que você faz. O segundo tem a ver com conexões. Então, se você se conecta com pessoas, você consegue ficar ali por mais tempo. E o pensamento de longo prazo, a construção do longo prazo, ele funciona dessa forma. Você faz por tempo suficiente para ficar bom. Ponto. Se você faz no curto prazo, você vai ter um pico de performance. Acabou. Agora, se você faz por um bom tempo, você vai ficar bom. E a conexão, ela faz parte disso, né? Quando você conhece, você vai, você estuda e tudo mais. E o terceiro
queira fazer bem feito, que é a excelência, né? Você pega no meu esporte a excelência, você tá falando de 1/100º de segundo, que é o menor indicador possível entre você fazer um resultado médio e um resultado extraordinário, que é ficar em casa e ir para as Olimpíadas, ganhar uma medalha ou não ganhar uma medalha. Tá uma parada, tu já viu aquele documentário do Netflix que é Untold, do caso do Fish versus Feather? Não. Vi. Que ele fica, que ele tem um ataque de pânico e não vai jogar. Muito legal. Dá um contexto aí de perguntar a tua opinião. O Fischer lá é um jogador de tênis, que o cara é meio medíocre, e em algum momento ele chegou a top 8 do mundo, né? Daí ele era medíocre, e ele falou assim, agora eu vou arregaçar aqui. Daí ele enlouquece no treino e vai subindo, aí chega no top 10 lá, e aí ele vai jogar um jogo lá no USA Open, eu acho, nos Estados Unidos, contra o Federer, e ele tem um ataque de pânico no meio do caminho. Nas semifinais ou quartas de final. Não joga e para de jogar tênis. Por que é um aspecto fisiológico ou tem a ver com o treinamento do cara? Porque tem uns caras que são inquebráveis e tem esses caras que é tipo aquela pessoa que tem burnout versus aquela pessoa que tá tudo certo. Uma pergunta difícil aí. O Fischer, só pra ser justo ali com a história, ele era um atleta que era tipo 40º do mundo, 50º, então ele já era muito acima da média, né? Ele já tava no ranking da ATP, só que a comparação dele era sempre com o Andy Roddick, que eles cresceram juntos e o Andy Roddick chegou a ser o melhor americano, aquela coisa toda. Mas quando você fala de pressão, vem com o trabalho, vem com aquilo que você vai fazer em termos de esporte, em termos de trabalho. Todos nós aqui somos pressionados, né? Vocês têm a própria empresa, sim. Ou você trabalha para alguém que você vai ter que ter uma entrega de resultado. Então, assim, sabendo que a pressão vai existir, como você se prepara para ela? Então, você tem vários casos, né? Você mencionou o do próprio Fischer, você tem a Simone Biles, que aconteceu aqui em 2016, o próprio Michael Phelps, em alguns momentos, já circulou em cima disso. Se você pegar depressão, problemas psicológicos, a pressão no trabalho, isso é algo que atinge todo mundo, não é só atleta. Sim. Todo mundo sofre disso. Total. Agora, quando isso tem uma repercussão maior, aí você fala, putz, acontece com atletas também. Simone Biles foi o último caso, assim, muito emblemático. Então, ela já era 5 vezes medalhista de ouro olímpica. 5 vezes a mulher já tinha ganho. Ela já sabia da pressão. Aí você vai criando minhoca na cabeça, em alguns momentos, e outras você pega, talvez, assim, uma pressão externa gigantesca, e em algumas outras vezes é químico o negócio. É um problema que você precisa tratar. Então, independentemente se for algo que está sendo criado na sua cabeça que vai construir essas minhoquinhas que vão criando na cabeça, se é algo químico ou se é uma pressão que está levando a estafa e tudo mais, precisa ser tratado. Tem algumas coisas que são mais simples de tratar, outras não. Então, quando você não consegue sair da cama, quando você vai dar um salto, você vai cair, pode ter a tua integridade física com problema, você precisa tratar disso com carinho, com cuidado. Agora, dentro do esporte de alta performance, vai ter a pressão, isso é algo que acontece. Então, busque uma pessoa para ajudar, ela tem as pessoas que ajudam, o Fischer também tinha gente para acompanhar, e eu acho que isso está muito ligado a como a gente enxerga o mundo, né? Tem muita comparação que a gente faz no meio do empreendedorismo, do investimento, do marketing, de tudo mais. Eu vejo assim, talvez tenha gente aqui que possa chegar nesse estado, e a minha questão é, era evitável? Ele chegou naquele estado, a pessoa que chega talvez no burnout, numa comparação no universo corporativo, não se preveniu, é difícil responder essa pergunta. Mas no teu ponto de vista, assim, da tua experiência, tu teve algum trabalho, tu vê que teve alguma coisa, porque eu falo assim, chegou nesse nível ou foi mais tranquilo? Não, tu tinha um acompanhamento? Acho que essa é mais a questão, né? Ou é algo... Década de 90, cara. Não tinha problema. Não tinha... Não, você tinha problema. Não, você tinha problema, só que você não tinha o diagnóstico das coisas. Então você sofria meio que calado. Então acontecia. É assim que é. Então hoje você tem muito mais recurso. Então se eu fosse responder de uma maneira generalista para sua pergunta, sim, dá para antecipar algumas coisas. Você precisa de acompanhamento, você precisa de gente para te apoiar. E você pega uma seleção americana, uma seleção brasileira, ou mesmo atletas profissionais, eles têm acompanhamentos disso. Mas as coisas que acontecem na nossa cabeça, elas são muito mais complexas do que simplesmente, olha, eu acho que eu estou caminhando disso. Né? Não é universalizável, né? Talvez, assim, difícil, uma regra. É difícil. Não é muito objetivo, mas respondendo de forma simplista, sim, dá pra você identificar. Porque, por exemplo, eu faço terapia há maior tempo, preventivamente, como um exercício. Da mesma maneira que eu tenho que comer bem, treinar bem, estudar, perfeito, eu tenho que fazer terapia. Né? Porque eu não sei, velho. Vá que eu tô enlouquecendo isso, e é bom, é muito bom, velho. Vai que eu tô enlouquecendo. Porque é muita coisa que tu não compartilha com ninguém. A vida é desse tipo de trabalho, ele é cheio de coisa mesmo. Também, né? Solitário.
Só que aí tem um detalhe, que é o ponto que eu queria te trazer. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu estou na minha zona de genialidade porque eu sinto que fui preparado para isso pela minha família. Eu tenho até um lance que eu já até te falei isso, que eu acho que a liderança, ela é feita pelos pais. Os pais formam os bons líderes e não as empresas. Então, tipo assim, se eu pego um cara quebrado, que foi quebrado na infância, mano, é muito improvável que eu consiga mudar esse cara dentro da V4. Agora, se o cara foi treinado, talvez como teus pais fez, tá fazendo teus filhos, a chance desse cara voar na minha plataforma vai ser muito mais fácil. E aí eu já fiz até uns testes de aptidão no trabalho, que dá certinho, 100% apto pra minha função de CEO. Porque, o jeito que a minha mãe fez, eu fico lembrando, o jeito que ela me deixava, as coisas, como ela me cobrava e não sei o quê, foi moldando que hoje eu sou um cara que vivo mais bem sob estresse, não pego tanto. Então a minha questão é essa, o quão é algo que o cara dá tempo do cara resolver, ou é melhor o cara fazer assim, o que é a minha zona de genialidade? E aí no teu caso fisiológico dá pra sacar, né? Pô, o cara ser mais alto e tudo mais, não adianta, por exemplo, eu nunca ia ser piloto de carro ou de avião porque eu tenho labirintite, não é minha zona de genialidade. Então eu não conseguiria ser um atleta desse tipo de esporte, teria que buscar o outro que seria a minha zona de genialidade e não forçar a barra nesse. Então, o quanto o cara tem que se autoanalisar e ver, cara, a minha zona de genialidade não é essa, ou o quanto é algo corrigível, porque às vezes eu vejo o cara plantando no asfalto, o cara querendo, sei lá, ser trader, sei lá, um negócio muito, muito hardcore, e ele não tem psicológico feito pra isso, não é a zona de genialidade dele, não vai conseguir resolver esse problema. Só pra eu complementar, assim, porque a gente tem o Denner lá, ele tem lá, treina, sei lá, 10 anos ou mais, ele faz o que tem que ser feito e foda-se. É tipo assim, esse é o Denner, essa é a minha visão, pelo menos, sobre o Denner. Claro, eu como o que tem que comer, não interessa o gosto. Pra mim o Denner é assim. Tá, tudo bem, ele não deve ser assim, óbvio, mas esse é o Denner. Aí tem eu tenho, sim, é muito difícil pra mim ter uma rotina correta de exercícios. É muito difícil pra mim fazer uma dieta e não perder, como o Jota fala, não perder pra batata frita, né? Eu me autoanaliso como, muitas vezes, tipo assim, cara, que moleque fraco nesse aspecto. Já no trabalho, eu arregaço. E a gente foi criado na mesma família, né? Mas não necessariamente, não, né? na Porque mesma geração. Não na mesma geração e não foi a avó que me criou, né? Minha mãe que me criou. E aí eu vejo minha mãe hoje criando a minha irmã com vários pontos que eu hoje objetivamente vejo que vão ferrar ela no médio e longo prazo, como, por exemplo, muita permissividade, no sentido dieta, de, não, come isso aqui, tá tudo bem, foda-se, sabe? E assim, eu não gosto de... Não é nem terceirizando a culpa, mas eu acredito que toda essa criação faz com que hoje eu tenha muita dificuldade em mudar isso, entendeu? Tem uma questão de personalidade que importa, tem uma questão de momento de vida. É que vocês são bem mais jovens do que eu, e às vezes o jovem ele tem muita pressa pra fazer as coisas e ele se frustra em muitas coisas que ele não consegue fazer imediatamente. Isso pode ser um grande problema. E um dos grandes maus da humanidade é a ansiedade. A ansiedade acaba nos levando pro buraco pra tudo que é lado. Pode ser numa noite mal dormida antes do evento no dia seguinte, pode ser em não perder peso, pode ser não fazer uma coisa igual o outro faz, e aí acho que esses são uns grandes problemas. Agora, a disciplina, você ter foco nas coisas, isso é muito importante. E dá pra treinar isso, dá pra você fazer isso com frequência. No meu caso, ou no caso de um atleta, por isso que o esporte é tão valorizado assim, né? Tanto pra contratações ou pra pessoas... E não tô falando de esporte de alto rendimento, não. Tô falando de quem praticou atividade física, né? Se você pratica atividade física, você tem alguns elementos ali de foco, disciplina, de dedicação pra vencer a batata frita, como você disse, que são cruciais pra construção do ser humano, como um todo. Visão de longo prazo, nenhum esporte que se rola um curto prazo. Tudo isso, pra questão da saúde. Então, a turma que tá assistindo, né? Pô, eu não tô conseguindo fazer uma série de coisas. Tá te frustrando? Pô, o que tá te frustrando? Pra onde você vai? A questão da análise que você tá falando é super legal, isso, antecipar algum tipo de problema. Não só antecipar, mas assim, potencializar aquilo que você já faz bem. Porque às vezes você fala, pô, esse cara assim, faz o tudo, como é que é a frase que você usou pro Denner? Ele faz tudo e foda-se. Faz tudo e foda-se, né? Pra algumas pessoas o faz tudo e foda-se pode ser assim, pô, não acredito, o cara é um trator. Mas de repente isso pra outra pessoa é normal. E você fazer o que tem que ser feito é o que o líder precisa fazer. Qual que é a função da liderança? É dar resultado, é liderar, assumir a responsabilidade. Tu falou uma coisa assim, eu não sei se aí essa tua opinião era mais naquele assunto da criança ou se é no geral, né? Do exercício físico, tu comentou que... Os dois. Daqueles 3 pontos, pra qualquer pessoa, qualquer idade, seriam aqueles 3 pontos. Se a gente for pra fase adulta, pode ter vários outros elementos, né? Você tem a nutrição, você tem a questão de disciplina, de foco, de motivação, tem uma série de outros elementos que vão. Mas se você conectar teu bem-estar mental, né? Físico e mental, você tá falando de atividade física, o esporte
já cuida disso. Mas se você tá bem mentalmente, se você tá se conectando, se você tá fazendo caprichado aquilo que você tá fazendo com excelência, pô, você tá no caminho certo. Porque eu ia trazer o quê? Do primeiro ponto que tu falou, que é ser divertido, ser positivo, tu fazer com um sorriso no rosto, não necessariamente encontrei isso ainda. A dica do Denner pra mim é, mano, cala a boca, faz o que tem que ser feito, foda-se, vai doer mesmo, tem que ser ruim. E aí, só que, tipo assim, ele faz isso e o Denner gosta, então, vou te fazer uma academia. Pergunta. Do que você gosta do seu trabalho? Cara, eu gosto do desafio, eu gosto de conseguir dar resultado pro cliente. Você tem isso? Tenho. Então, isso deveria te fazer um sorrisinho no rosto. Com certeza. Então, assim, e essa é uma outra coisa, que às vezes a gente fica assim, cara, eu tenho que ir apaixonado e gostar de tudo que eu faço. Isso não vai acontecer. Você não vai gostar de tudo que você faz. É impossível isso. Que você vai ter que ir lá bater uns pregos que você vai, cara, esse aqui eu não acredito que eu tô fazendo isso. Seja um CEO que vai ter que fazer algumas coisas, seja um cara que tá no operacional, seja um cara que tá na produção, seja lá no trabalho que você fizer. Sabe o que eu sinto nesse caso aqui? Por que o cara consegue às vezes fazer isso e não fazer treinar? Porque ele prioriza mais os outros do que ele. Então, como tu trabalha pros outros, ele quer ver o cliente dar resultado, ele trabalha comigo, ele quer que eu fique feliz com o trabalho dele, parece que isso é mais fácil do que ele fazer algo que é só pra ele. É tipo, eu tenho que ir lá e treinar porque é pra mim, não é pros outros. Eu raramente falho, velho, no trabalho, assim, muito difícil falhar uma missão, mas ele falha com os compromissos que ele tem com ele mesmo, porque ele mesmo é muito muito complacente. Se o Denner falar pra mim assim, ó, não por ser meu chefe, mas se a gente definir em conjunto, cara, a gente vai ter uma reunião 5 horas da manhã todos os dias e tem que acordar às 4h30. Eu vou acordar às 4h30, foda-se. Agora, se eu tenho que acordar às 6 pra ir na academia às 6h30, eu não acordo. Muito difícil. Mesmo sabendo se você for pra academia, vamos supor que você trabalhe 12 horas por dia. Ok. Beleza? Aí você faz o seguinte, se você dormir 1 hora a mais, e se você fizer dormir 1 hora a mais e fazer 1 hora a mais de exercício, você melhora em 30% a sua produtividade. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte, você trabalha 12 horas, 30%, 3,6 horas por dia você economiza, porque com aquelas 12 horas que você trabalhar, vamos facilitar a conta aqui. Em vez de 12, você trabalha 9. Você tem 3 horas a menos. 1 hora você vai dormir, outra hora você vai fazer atividade física e a outra você vai fazer o que você quiser. Sobra 1 hora no seu dia. Só porque você dormiu mais, sono ele é fundamental, tem estatísticas e estudos em relação a isso. E a atividade física também vai fazer com você produzir. O grande problema é que as pessoas pensam que produtividade é trabalhar mais. É trabalhar horas de trabalho. Produtividade é progresso e é produção. Se não tiver progresso e produção, não tem jeito. O teu nível de energia, ele importa, porque senão aí chega lá com 30 anos, 40 anos de idade, o cara não aguenta mais, porque não faz atividade física, tá lá com dor nas costas, vai ver o médico hoje. Tá lá com problema nas costas, a saúde não tá legal. Então, assim, você queima tudo ali e aí fala assim, cara, até quando que vale a pena isso tudo? Se você dedica parte do seu dia pra você, não necessariamente isso é uma coisa egoísta. Você está dedicando pra você, mas você tá melhorando a sua produção. Você tá melhorando a tua produtividade. Você tá entregando mais pro teu trabalho. Você olha pro senhor, ele vai olhar pra você e fala, caramba, antes você trabalhava 12 horas, agora 9. Só que você tá produzindo e tá fazendo muito mais coisas. E aí? Esse é o lance, porque se eu fizesse isso, tu tivesse uma rotina de treinar de manhã, eu teria que falar, cara, não consigo, porque treino de manhã. Isso é tão mais importante quanto talvez eu ter que ir lá e ir na reunião. Eu já fiz várias vezes, por exemplo, de sair, sei lá, 15 horas, 16 horas e ir pra academia porque eu não consegui de manhã e não vou conseguir de noite. Pô, é um horário de trabalho. Mas, pô, é trabalho também. É parte do projeto que eu quero construir. Tudo que você pensa, assim, em relação a trabalho, vida e tal, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, dançou. Em algum momento a conta vai chegar. Aí pode chegar em aspectos mentais, físicos, seja lá o que for. Resultado financeiro, você pode até estar rico, ganhar um monte de dinheiro. Mas e aí? Como é que você tá fisicamente? Porque é comum você ver empresários executivos aí, trabalha pra caramba, aí chega na minha idade, os filhos com 20 anos. É o PIF. Passou tudo isso, eu não fui na escolinha, eu não vi lá o recital, não vi lá na natação, porque tava tão focado numa única coisa, né? É importante o trabalho? Fundamental, a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando e dormindo, são as duas coisas que a gente mais gasta tempo. Ou você tá trabalhando ou você tá dormindo. E se você não estiver dormindo 1/3 da sua vida, você tá fazendo alguma coisa errada. Legal. Agora, Gustavo, como que você vê essa questão do extra mile, né? Como que eu faço aquela milha extra? Vamos pegar, por exemplo, um David Goggins, não sei se você conhece. Vamos lá! E vamos correr! E agora? E você vai ver que aqui é a dedicação. Exatamente, o cara é maluco. Mas a tese dele é, cara, em alguns momentos da vida, você vai ter uma vida desequilibrada se você quer muito algum sonho. Por exemplo, provavelmente, o Guilherme tá precificando muito mais o sonho dentro do trabalho do que ele conseguir imaginar, onde que ele quer estar em termos físicos, enfim, de musculação ou o que seja. Como que você vê e equilibra isso? Porque eu tenho certeza que em vários momentos ali da preparatório para as Olimpíadas, você teve uma vida um pouco desequilibrada. Então, mas treino, a gente precisa definir o que é equilíbrio e o que é isso, né? Não é uma coisa
coisa é mais importante do que outra. As coisas elas são importantes. Você priorizar mais o trabalho do que o seu vigor físico ou a sua energia física e mental hoje é uma coisa que não faz muito sentido, porque é exatamente isso que vai te dar essa potência pra você focar naquele outro lado. Então, assim, é meio curioso. Se você tem, assim, vários pontos que são importantes pra sua construção, né? Então você tem lá como é que você tá na sua saúde, como é que você tá espiritualmente, como é que você tá em relação às pessoas que você ama, a sua família. Esse organograma, assim, esses pontos que em alguns momentos eles vão estar mais flutuando, isso é ok, não tem problema isso. Parte do jogo. Faz parte do jogo, tá? Hoje, cara, faz muito tempo que eu não vejo meus amigos, que eu não gasto tempo com hobby. O que vocês fazem pra hobby, por exemplo? Vinho vocês não tomam, né? Já vi que pela idade tô vai começar a tomar aprendendo coisa agora. Engraçado, acaba sendo leitura que tá dentro do contexto Hobby de é pra trabalho. quem tem tempo. Mas cara. o grande problema é você não... o grande problema em relação ao equilíbrio é só falar assim, não, agora é o momento de eu me dedicar a isso. Beleza, faz sentido. Eu dedicava à natação. Ficava 30 horas por dia dedicando à natação. Vocês dedicam 40, 50, 60 horas do trabalho fazendo uma outra coisa. Não é esse que é o ponto. Você não precisa, em número de horas, se dedicar a tudo aquilo que você quer na sua vida. O que você precisa ter são os elementos que vão fazer com que você esteja bem. Porque senão é o seguinte, não, vou me dedicar ao momento da vida, é esse. Beleza, quais são as métricas? Quanto tempo que vai ser? Ah, não, tem que atingir 10 milhões de dólares no meu bolso, ou 20 milhões. Aí começa a botar umas metas muito loucas, que vai demorar 20, 30 anos pra atingir, ou só nos próximos 2 anos, ou vai ser um mês. Pô, é nessa semana que tem um projeto pra entregar? Pô, beleza. Tá? Se você tem uma visão de longo prazo, a parte física, a parte emocional, ela precisa, a parte familiar, a parte espiritual, esses elementos, eles precisam estar em equilíbrio. Então, por exemplo, você passou a semana inteira viajando, aí chega no fim de semana, você quer fazer outra viagem, cara, fica com a tua família, pelo amor de Deus. Né? Seja pai, seja mãe, seja parceiro, seja amante, e faz o jogo do equilíbrio ali, senão fica complicado. Mas eu concordo contigo até certo ponto em relação à entrega em determinados momentos, ela é um pouco desequilibrada. Eu vejo que é tipo assim, ó, é difícil avaliar esses elementos, mas enquanto falava assim, eu penso da seguinte maneira, que é tipo, tu vai abdicar de tomar água para fazer alguma coisa, tipo, cara, eu não vou tomar água nesse semestre porque eu tô trabalhando pra caralho. Tu não vai, porque tu não sobrevive sem água. E esses outros elementos também não sobrevivem. Só que tu só vai sentir o output negativo depois de muito tempo. Diferente da água, se ficar 3 dias sem tomar, morreu. Então tu obrigatoriamente toma. Então na minha visão, a terapia, o treino, a comida, eu consigo enxergar como a água. Cara, eu não tenho opção de não fazer. Eu não tenho opção de não ficar com a minha família, entendeu? Não é uma opção. Não posso ficar 6 meses porque é que nem água. O lance é que tu sacar essa dose. É difícil de sacar essa dose porque o output negativo não é tão rápido. Só vai sacar que tu ficou 10 anos sem ver tua mãe depois de 10 anos. Aí fudeu, já acabou. Que é a visão de longo prazo nas coisas que você faz na sua vida, né? Então, como precificar isso e trazer pro presente. Né? Isso você faz muito bem. Tem uma questão disso em relação ao equilíbrio que tem a ver com as escolhas que você faz, né? Então você é um empreendedor, você botou a tua empresa, você botou todas as suas fichas ali, você tem que fazer. As contratações vêm de acordo com a cultura da empresa que você quer construir. Então a pessoa que entra numa empresa, a pessoa que faz e constrói, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse equilíbrio como um todo. Então dependendo de onde você quer estar, faz sentido você se dedicar tantas horas ou não ali naquele negócio. Senão você tem que mudar, você tem que ir pra um lugar que te faça mais sentido pra você. Nem todo mundo gosta de um cara ali do lado, não sei o que, um chefe que vai ficar martelando ali. Tem gente que gosta, né? Então aí depende muito do momento que você tá ali. Treinador, coach é a mesma coisa. Em alguns momentos eu ia pra um treinador que eu preciso de um cara que vai estar na minha cola, meu. Eu preciso disso nesse momento, cara. Nessa janela. Pau. Eu já te falei do PIF. Eu tenho um lance, eu te falei bastante naquele podcast, mas pra galera aí, eu criei um acrônimo que chama PIF, que eu falo que a minha vida é um jogo do PIF, que é profissional, intelectual, físico e emocional. Muito bom. Então eu tô sempre nessa, velho. É sempre um jogo dessas 4 áreas, entendeu? Que é o profissional, preciso ganhar dinheiro, mas não adianta eu ganhar dinheiro e não ter o intelectual, vou perder esse dinheiro. Não adianta eu ter o dinheiro, ter o intelectual, ficar gordo, fudido e não ter o físico. Aí eu vou, puta, isso que tudo vai ter jogado no ralo. E o emocional, que tu pode botar família, terapia, espiritual, um monte de coisa, depende de como tu trata as emoções, né? Porque, pô, se eu não ver minha mãe, por exemplo, eu comprei uma casa do lado da V4, em São Leopoldo, não comprei em São Paulo, não vou mudar pra São Paulo, porque minha mãe tá lá, não vai sair de lá, e eu não vou sair de lá, velho. Vou ficar lá e vou fazer o profissional ser tão bom quanto eu gostaria, mesmo eu não abrindo mão de estar perto dela. Muito bom. É porque isso é o jeito que eu trato o meu emocional, né? E cada um vai tratar do seu jeito, a gente vai trabalhar com religião, sei lá. Mas tem um ponto que tu puxou agora que eu acho legal, até falo isso pro Gui bastante, que é o papel do coach, né? O quanto é importante tu ter essa pessoa e quanto foi pra ti
que vai te ajudar a dar um a mais, né? Fazer uma repetição a mais, tipo, puxar um pouquinho mais. Você tem um mentor, tem uma pessoa, um coach ali. Dentro do esporte, pensar assim, qual foram os caras que mais interferiram na sua vida, né? Então eu tive lá Greg Troy, tive John Urbanchek, tive Alberto Silva, tive os treinadores que em algum momento da minha vida estiveram ao meu lado pra falar o seguinte, cara, é por aqui que a gente vai. O que você acha? Vamos construir juntos isso aqui? E isso é legal. E o americano, eu fiquei 10 anos da minha vida morando nos Estados Unidos, né? E ele tem a frase americana que é muito, muito boa de se escutar e de se executar, é o do your best. Né? A gente não tem uma tradução, faça o seu melhor. Não é um hábito do brasileiro. Impacto, né? Não tem o mesmo impacto. Então é sempre assim, do your best, né? E o americano, ele tem essa visão de do your best. Você vê, às vezes você olha e fala, pô, esses caras são aí prepotentes pra caramba. Então sempre do your best, quer ser o melhor. I'll be the best, do your best. E o do your best é exatamente o ponto onde você tá olhando pra dentro e falando o seguinte, como é que eu posso ser melhor? E aí a hora que você consegue ser melhor e você acha essas lacunas pra ser melhor, um treinador que tá ali te ajudando nessa visão, ele funciona muito bem. Então assim, cara, tem um centésimo de segundo pra eu chegar nas Olimpíadas. Por onde que eu vou? É esticar, finalizar a abraçada, é treinar um pouco mais, é metragem, é fazer uma virada melhor? Quais são os parâmetros, né? E aí o treinador, Mas tu sente que às vezes, então, mudar o coach, o treinador, muda o teu resultado. Sim, a pessoa, ela é muito importante, obviamente, mas assim, o valor e aquilo que está sendo construído, ele é muito mais importante, né? Então você tem muitos coaches que são muito bons, mas qual que é o melhor pra você? Tem gente, isso não é uma regra, né? Você pegar em coach de natação e pegar em coaching de vida, né? Pessoas que você se apoia ao longo da vida pra falar, não é assim, pô, acabou, né? Foi transitório, até aqui foi bom. Tem pessoas que você olha pra eles, pessoas da família, que você senta e pede um apoio ali, você faz ao longo da vida inteira. Sim. Tem várias pessoas que são assim, o Michael Phelps ficou com um treinador na carreira inteira. Foi ruim pra ele? Não. Eu tive alguns. Sim. Vai ter estratégias do coach. Vai ter estratégias. Meu ponto é que esse cara não é subvalorizado, tipo assim, no sentido de o mérito tá sempre no atleta, pelo atleta sendo profissional, executivo, e esse coach tá sempre no backstage, mas ele tem um papel mais importante do que talvez ele seja dado. O quanto o coach fez a diferença no resultado. Total. O qual o pai da Serena e da Venus fez a diferença, o resultado delas. Ou elas nunca seriam elas sem ele, é meio óbvio no caso delas, né? Mas aí como é que você eleva o grau de notoriedade, você tá falando, talvez? Não, eu não quero necessariamente resolver o problema da falta de holofotes, eu só quero dizer que, cara, a gente deveria pensar mais sobre o coach que a gente escolhe, sabe? Porque às vezes o cara olha assim pro Gustavo Borges ou pra Serena e fala, puta, ela treina pra cá, como é que ela treina? Deixa eu treinar igual ela é foda. Mas tanto que ela resolveu fazer um filme sobre o pai dela, não sobre ela. E o filme é sobre o cara, tá ligado? Mas, ô Dani, no meio esportivo, tanto no meio empresarial, não sei se vocês já leram o coach de $1 trilhão. Tá atrás de ti ali, embaixo do livro. Embaixo do meu livro. Esse cara aqui, esse foi um treinador mais ou menos, né? Na Universidade de Colômbia, se eu não me engano, de futebol. E ele foi um dos caras mais respeitados no Vale do Silício, sendo um treinador de business. Um treinador de idosos, porque é Larry Page, Steve Jobs e assim por diante. Então, esse cara, ele circulou, ele esteve presente em vários lugares, tem um livro dedicado a ele. Então, a importância disso, ele é o Bill Campbell, né? É extraordinária. Se você pegar os grandes craques e os atletas, as pessoas que pensam em alta performance, seja ela no business, no negócio, os caras iam atrás desse cara, ele era recrutado, ele era levado pra empresas, o pessoal ia atrás dele pra conversar. E você pega atletas de alta performance, eles escolhem os times, muitas vezes, pelo treinador que tá lá. O treinador, ele é um canal de falar o seguinte, Guilherme, você vai vir aqui trabalhar comigo. Todo CEO tem que ser um coach. Todo líder tem que ser um coach. Toda pessoa, se tivesse uma mentalidade de desenvolvimento de outras pessoas, ele vai precisar pensar como um coach em algum momento. Legal. E o coach vem do treinamento, do esporte, né? Você tem essa questão ali. Eu falei, porque, cara, tu tem dificuldade de treinar e pá, contrata um personal. Contrata um coach, porque às vezes é isso que te falta. Às vezes o cara consegue ir até certo ponto. Todo mundo consegue ir até certo ponto sozinho e até certo... Não, talvez eu seja mais frequente sozinho, mas eu chego num limite que eu preciso buscar um coach nessa parada da vida. E às vezes o cara fala assim, não, o Gustavo tem maior força de vontade. Mas às vezes é aquele coach que mandou mensagem pro Gustavo, um dia que ele tava meio vagabundo, não queria ir, falou, vamos, que o pai dele falou, isso fez a diferença. Mas às vezes a gente controla, isso acontece. Às vezes a gente não controla, isso acontece naturalmente, né? A gente não escolhe os pais que a gente tem, ou às vezes o cara controla. Putz, eu não tive essa sorte, vamos dizer assim, nesse aspecto, mas eu vou resolver, então, chamando essa pessoa pra me ajudar. No ambiente corporativo, a gente tem, por exemplo, os conselhos profissionais. Eu, quando a V4 faturava 30 mil por mês, eu montei o primeiro conselho profissional da V4, né? De Advisory Boards. E aí eu peguei quem é o cara mais pica nos problemas que eu tenho. Aí, na época, o primeiro cara era o Sandro Magaldi, porque eu tinha uma frente de educação. Aí chamei o cara lá da PM Web, que vai vir aqui. E, foi game changer. Os caras mudaram a nossa vida, porque os caras tinham 30 anos a mais que eu de corre. Os caras falavam, não faz isso, faz aquilo, e aí,
fui pra um outro estágio, mais uma reunião com os caras. Legal. Pega uma experiência de alguém que já fez aquilo ali, meu amigo. Tá louco. Escutando vocês aqui, a minha leitura clara é que esse coach, essa pessoa, essa figura externa é um mega agente de destravar valor dentro da tua performance e, sobretudo, dentro do teu processo. Escutando vocês dois, né? Quase tudo que vocês colocaram tem a ver com processo, né? Você tem um processo. Qual que é o acrônimo que você acabou de colocar? PIF. O PIF. Você tem um processo claro. E isso é o que guia a sua vida, a sua tomada de decisão. E é o que tá ali no back-end da tua cabeça pra cada ação micro que você toma. Mesma coisa que você colocou quando preciso de mais uma abraçada, preciso esticar, não fazer, sei lá, bater diferente a perna, não sei quais que são os elementos aqui. Botar um pé de pato aqui. Pé de pato pra nadar mais rápido. Mas o coach, ele é um instrumento pra refinar o teu processo, né? Institucionalizar ele, que talvez te ajude a sair da inércia da academia, por exemplo. A palavra coach acabou ficando um pouco meio, né... Deturpada, porque tem muito coach ruim, tem muito coach bom, e o coach virou aquele negócio de, né, de acender vela, de fazer não sei o quê, de querer transformar, chorar, aquela coisa toda. Yes. Ser candidato à presidência também tem. Assim. Não, pode até ser, pra alguns... Não, eu não tiro mérito, assim, né? Eu acho que se funciona pra alguém, pô, vai lá e faz, né? Mas o acompanhamento ali, né? Essa troca, você anda no conselho lá, você fica dando opinião sobre o negócio dos outros. Por exemplo, por que você não vai por aqui? Você já pensou sobre isso? Nunca pensei sobre isso. Pô, por que você não faz isso? E você já pensou sobre isso, você nunca fez. Aí o cara vai falar assim, pô, por que você não faz isso? Que eu tô esperando, por que você não faz atividade física? Não sei o que, acho que não. Cara, vamos fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã? Vou trabalhar normal. Não e tem o podcast. Tem podcast. Então você tá em hotel aqui? Não, eu moro aqui. Você mora aqui? Moro aqui. Então pronto. Não tem academia na sua casa? Sim, eu tô fazendo todos os dias bike hoje em dia. Então pronto, cara, tá resolvido aí. Já vai melhorar suas costas, vai melhorar seu negócio. E aí, depois da bike, coloca um pouco de musculação também. É legal. Justo um pouquinho mais amanhã. Vamos treinar junto amanhã então, Gustavo. Bora? Eu vou falar, tu pode vir treinar comigo. Mas eu acho que esse pequeno passo, né, que às vezes a gente fica esperando, às vezes, né, em alguns momentos, a transformação da vida, uma coisa assim, um salto gigantesco. Cara, pra eu chegar lá, se eu fizer isso aqui, vai ser um game changer, né? Que você usou a palavra. Mas talvez o game changer pra algumas pessoas sair daqui e vir aqui, ó. Puf. 1% todo dia, né? Cara, aí você vai. Passinho. Tem um hábitos atômicos que fala, 2 minutos você cria um novo hábito, né? 2 minutos por dia. Não precisa de mais. Porque não tenho tempo. Pra fazer atividade física, não tenho tempo. 38% das pessoas não fazem porque não tem tempo. E 35% porque não gostam. Então, e não gostar, seja, né? Vai um pouco de tempo ali. E o tempo, então, assim, é 73% com desculpa esfarrapada de tempo ou não gostar. Não gostar tem uma infinidade de atividades pra você fazer. Agora, não ter tempo é uma questão de gestão. Total. Perfeito. E priorização, né? Lá na V4, a gente, pegando esse ponto coach, a gente além dos investidores, a gente não tem diretores, gerentes, coordenadores, a gente... É uma anarquia, então, essa Não, a gente tem assim, ó, tem um pouco disso, é uma gestão libertária, mas a gente tem players, caps e coaches. A gente fala, cara, tu é um jogador, ou tu é um capitão, que é um capitão, um cara que joga tem uma faixa, cara, esse cara é referência. E tem os coaches. Teu papel é coachar. Isso nos ajuda com os conceitos assim que naturalmente vem à cabeça, mas com outro aspecto. Por exemplo, quantos diretores dá pra ter na XP? Pô, um número limitado. Mas tem 7 mil funcionários, eu nunca vou ser diretor, então eu vou embora, porque eu não consigo chegar no topo do capitalismo. Não, mas aí que eu te pergunto, quem ganha mais dinheiro e tem mais poder? É o Cristiano Ronaldo ou o coach do time? Pô, o Cristiano Ronaldo, ele é um puta player. Ele tá na zona de genialidade dele, ele demite o coach se ele quiser. Então, se tu for um puta player e tu vê que tua zona de genialidade é ser player, não ser coach, tu pode ganhar mais, ser mais relevante pra companhia como player, contanto que seja tua zona de genialidade. Pra evitar que o cara queira ser coach, no nosso contexto, só porque é a única opção que ele tem pra ganhar grana e ser relevante. Áreas de vendas, talvez, terminologia é um bom exemplo. O cara que vende pra caramba, vendedor, não precisa ser o coordenador, não precisa ser o gerente de vendas. Ele pode ganhar o dobro até do gerente de vendas. Mas isso é um erro clássico. Mas isso tem a ver com a tua cultura também. Aí você tira esse cara e bota lá, acabou, né? E aí você estraga os dois, né? Que é a cultura do cara, pô, a ascensão aqui é ser gerente. Não, pô, se tu for um puta player, tu vê que a tua zona de genialidade, beleza. Eu às vezes até falo pro cara... Promovido incompetência, né? Tem isso, tá ligado? Nessa, do promovido da incompetência, vai sendo promovido... Princípio, como é que é o nome? É princípio do que mesmo? Peter, acho que é. Princípio de Peter, acho que é o nome, Que tu vai ser promovido até tu ser ruim. É assim, tu é um puta dev. Aí tu vai ser promovido pra coordenador. Aí vai ser promovido pra diretor. Só que tu era um bom dev, tu não é um bom diretor, é outra parada. Aí tu vira um merda de um diretor, tu é demitido e acaba fudido. Vai sendo promovido até a tua competência. E esse no topo da pirâmide ali, do empreendedor que fez o próprio negócio, ele não tem pra onde correr, né? Aliás, ele tem pra onde correr, ele tem que contratar gente pra superar os desafios que ele tem. Porque ele empreende, ele faz a coisa acontecer ali. Agora, se ele precisa fazer girar vários pratos, como é que ele vai? Aí vem o coach, aí vem as pessoas, vem uma equipe que vai te ajudar a construir aquilo que você quer construir. Porque o empreendedor, ele pode não ser um bom empresário, um bom gestor, né? Ele pode ter uma puta de uma ideia. Às vezes até ele tem a ideia, fica só no plano
plano estratégico. A gente falou no episódio foge. de ontem que o Larry Page e o Sergey Brin eram péssimos CEOs, né? Os fundadores do Google lá, eles rapidamente colocaram o outro CEO no lugar. Isso é louco demais. Mas e aí, mudando um pouco de página aqui, como é que foi essa parada do business daí? Como que foi essa transição da vida de player pra vida de coach? boa transição. A minha transição levou 4 anos. Então, de 2000 a 2004... Quando eu tinha 4 anos. Quando eu tinha 4 anos. Quando você tinha 4 anos. É engraçado que a minha mente, ela trabalha com o ciclo olímpico, né? O Barão de Coubertin, ele criou as Olimpíadas 1894. E ele falou o seguinte, ó, vamos juntar a educação com o esporte, com os valores, vamos fazer um trem legal. E aí, em 1896, foi a primeira Olimpíada, né? 2 anos depois desse momento. E aí, de 4 em 4 anos, ele falou, vou deixar difícil pra de 4 em 4 anos o cara ter que repetir o resultado ou se construir em 4 anos, né? Você pensa no que... Visão de longo prazo. Visão de longo prazo, que 4 anos, pensar em tecnologia, 4 anos, você nem inexiste, né? 4 anos, visão de negócio e tal, talvez. Claro. Né? Mas, voltando ao ponto aqui, minha transição foi de 2000 a 2004. E durante esse período, tem alguns elementos de transição de carreira, de vida, de projeto, que funcionam muito bem. Você saber onde você está e para onde você vai, tem a ver com autoconhecimento, clareza nesse caminho que você quer seguir, planejamento. Se você tem esses 3 elementos, vai ser uma transição razoavelmente bem sucedida. Se você não tiver nenhum deles, pode dar sorte, pode dar azar, pode dar uma série de cagadas aí no meio. Num determinado momento, eu pensei o seguinte, eu quero empreender. Eu quero fazer algum negócio ligado à educação e ligado à prática esportiva. Eu quero desenvolver algo que tenha um propósito, mas que tenha isso a ver com esporte. Tu ainda era player. Eu era player. Não, em 2000, 2004 isso. 2004 foi teu último... Foi minha última competição olímpica, minha última competição profissional. Então, nesses 4 anos, eu queria fazer uma coisa voltada pra educação, voltada pra natação. Aí eu fui ser sócio de bar. Abri meu primeiro bar. Educacional pra caramba. Não, eu fiquei pensando aqui, será que eu me perdi no assunto? Por que a gente tá falando de bar? Em 2001, eu inaugurei meu primeiro bar, o Bar Favela, que ficava na Tila Inocente, depois foi o Suahili, depois foi outro Favela, uns 3, 4 bares ali. Bar é sempre o primeiro negócio que o homem inventa aqui, né, velho? Não, e aí hoje... Ganhamos um monte de dinheiro, o negócio dava resultado em... Fala de ROI, né? O retorno do investimento. Em 4 meses o dinheiro tava todo no bolso já. Dava. Ótimo. Eu tive bar. Evoluiu bem, hoje em dia virou um tal de Outback, mas... Você já deve ter escutado aí, né? Mas de qualquer forma, foi um período curto, em 2, 3 anos já saí desse negócio e comecei a investir na natação, no esporte e na academia, né? Focado na educação por meio da natação. Por que tu criou a porra do bar? Por que eu abri? Assim, tinha os sócios, tinha as pessoas, tinha os amigos que queriam investir. Só pra eu entender, que tipo de bar que era? Boteco. Botecão, assim, bebida, tomar uma Skol gelada. Skol gelada. Era engraçado porque a turma me via lá e falava, o que você tá investindo em bar, meu? Você é atleta olímpico, tinha todo esse negócio. Porque eu aparecia muito, né, nos bares ali, nos restaurantes. Mas aí a hora que eu fiz essa jornada, essa mudada de... Porque eu queria empreender, então assim, fazia palestra motivacional, fazia isso e tal, investi em bar e fiz a minha primeira academia em 2002, bem naquele momento ali. E depois de formatar, de fazer a primeira unidade, a primeira academia, a gente começou a pensar num modelo onde a gente podia replicar isso e jogar isso numa forma de licenciamento, numa forma de uma escala um pouco maior do que você ter que comprar concreto ali, comprar ferro, até então tu tinha uma academia própria. Eu tinha uma academia em 2002, 2004 eu fiz a segunda e 2005 eu inaugurei esse outro negócio que é a metodologia Gustavo Borges. Tá. Hoje a gente tem cerca de 400 clientes. Mas da onde que surgiu a ideia de querer empreender? Porque até então tava com a mente de player, né? Focado em ser do it yourself e eras isso. Então eu sempre tive isso dentro de casa. Isso veio da economia também, da universidade? Não, da universidade eu não tinha muito foco. Estudar economia não tem a visão de empreendedorismo, né? Como tem na administração. Eu tinha muito esse exemplo dentro de casa. Meu pai é um super empreendedor. É fazenda, é negócio, é coisa. E o esporte, ele tem uma característica de empreendimento que você aprende a empreender o próprio corpo. Tá bom. Então você tem planejamento, você tem meta, você tem o compromisso, você tem o planejamento, você tem uma série de coisas dentro do empreendedorismo do próprio corpo, onde você tem lá e desenvolve e dá o seu resultado. Se você jogar isso, essa energia, não é bem algo construído, que você vivencia aquilo e você jogar isso para o empreendimento dos negócios e dedicar as horas e tá ali com tempo para fazer acontecer, o negócio funciona. Tava meio que rodando no sangue ali para fazer um empreendimento, para fazer um desenvolvimento. Aí comecei a criar a empresa. É interessante que o bar se encerrou ali.
ali. Provavelmente o bar continuou, não sei se você saiu e tal. Aí continuou. Mas a mudança foi porque você não viu o propósito, esse propósito que o esporte te deu? Nos bares, a sequência de investir em outros, sim, não tinha relação muito com o propósito. A gente fazia o bar e vendia o bar, então uma coisa era curto. Então em um ano você entrava e saía do negócio. Gustavo Borges, trader. Trader de bar, né? E como eu não tava na operação, era um sócio investidor, eu não sabia o que tava acontecendo lá. Só botava grana e tirava o ROI. Botava grana e ganhava grana. Então assim, ia fazendo, cara, mas e aí? Como é que funciona, né? E não era muito o meu problema. Eu tava empreendendo na prática, eu tava investindo só. Aprendeu pelo menos a investindo. Mas eu lá, eu via o que... Mas aquilo plantou a sementinha, né? Pra você fazer essa transição pra academia. Mas na academia foi o primeiro investimento onde eu estava presente no negócio, entendendo um pouco das minhas dificuldades do dia a dia. Claro. Não tanto no dia a dia, assim, de operação, né? Isso eu faço mais depois quando entrou a metodologia, né? No negócio. Eu comecei a identificar quais eram as minhas deficiências enquanto empresário e empreendedor. Porque você tem uma ideia de fazer alguma coisa e você tem dinheiro e recursos para fazer, você constrói, você faz, você contrata gente, beleza. Mas o próximo passo, né? Você fazer a gestão disso é que é algo mais complexo. É um pouco mais difícil de fazer. E você teve um coach nesse período? Assim como você tinha um treinador lá pra natação? Quem foi o teu coach aqui na... Cara, eu tive várias pessoas que interferiram na minha vida. Um dos principais deles foi o Roberto Tranjan e o Silvio Bugelli, da Metanoia. Fiz um processo de educação empresarial com eles fantástico, né? Até hoje troquei ali umas mensagens com o Silvio. A Metanoia ainda existe, tem uma empresa, tem várias coisas. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem. Já. Conhece? Inclusive, eu tava assistindo, vocês estavam falando de conversa de valor. É lá né? que eu tirei conversa de valor. Conversa de valor tem a ver com aqui é o V, o O, o L e o R, né? Que é verdadeiro, assertivo. Tem um framework pra conversa. Literal, oportuno e relevante, né? Se não tiver isso, não é uma conversa. Mas você chegou a fazer Metanoia? Não fiz. Eu fiz um treinamento com um cara que fez lá da a gente falou disso. Evo. Verdade. Uma ferramenta bem legal. Eu comprei o livro, mas ainda não li lá o livro do Metanoia. Não, leia. Mas... Tem que fazer o curso dele lá também. Tem outras... Tinha que chamar ele aqui também. O Roberto é um grande cara, o Silvio. Acho que esses foram os caras, os principais, né? Os meus sócios ali, em termos de trabalho. Sempre com pessoas ao redor. E algo que hoje em dia, eu sento com esse cara aqui lá no Ecocem, acaba sendo o mentor. Né? As pessoas, nesses masterminds aí que você participa, você senta numa mesa, você fala, cara, que loucura. Tu tá sempre buscando, né? Uma nova ponto de vista. Sempre buscando e sempre desenvolvendo, algumas vezes você fica um pouco aflito, né? Você escuta muita coisa, tem muita verdade, deve ter muita mentira também que é contado. Tu tem que ter senso crítico, né? Tem que ser cético. Esse é o lance de ser cientista, tem que ser cético, né, na parada. Faz sentido, dialética, trabalhar uma ideia antes de botar em prática, não. E no mundo de hoje tem muita espuma por causa do lance da mídia. Então tem muita gente que tem mídia e aí por ter mídia a pessoa, aí vem o viés, né, da autoridade, não, esse cara tem mídia, então o que ele fala deve ser verdade, ou deve ser assertivo. Não necessariamente velho. O cara construir audiência não tem a ver necessariamente com a competência dele saber alguma coisa sobre a tua vida e do teu negócio. Pode ser um bom comunicador, né? Ele pode ser um bom consultor de audiência, que é uma história. Agora, outra história é gerenciar uma rede de academias licenciadas, uma metodologia, é outra fita, outro negócio, ter trouxendo funcionário. Tanto que eu sempre olhei pra isso, velho, e pensava comigo, os melhores caras do meu setor são desconhecidos, né? Tu pode pegar o gestor lá, o CMO da XP, ninguém conhece. Perfeito. O cara é um puta CMO, um dos melhores marqueteiros do Brasil, e ele tem 0 seguidores, talvez nem Instagram tenha. Salve, Lisandro. 600, 700. É um outro objetivo de vida, né? E se esse cara quiser sair e quiser se tornar conhecido, pode ser que ele seja técnico demais, ninguém vai se interessar no qual você não consegue apalpar. São skills diferentes, tem que ser cético, fazer essa, será que esse cara é o melhor cara da pitaco ou ele só construiu audiência? Audiência é importante pra mim? Outra história. Dependendo do negócio que você tá, a audiência é fundamental. Como que surgiu a ideia da metodologia? A gente estudou muito 2 modelos de negócio, né? Um que estava no nosso mercado de fitness, que é uma empresa chamada Les Mills, que é uma empresa neozelandesa. Só um detalhe aqui. Tu deve ter tido um problema antes, né? Que é tu não quis abrir mais academias. Tu tinha 2 academias, tu tinha a opção de virar Smart Fit, abrir 200 mil academias. Tu se deparou com esse problema ou com esse questionamento em algum momento? Eu me deparei com esse momento mais tarde na minha carreira empreendedora. No começo eu tinha 2 unidades e a gente viu uma forma mais rápida de escalar, mas a gente queria continuar com o crescimento das nossas unidades próprias. E aí que tu foi buscar a metodologia mais escalável. Então, a metodologia a gente foi buscar antes, que a gente ainda tinha o objetivo de ter mais unidades, algumas dezenas de unidades. A metodologia era pra ti mesmo, não era pra vender a metodologia e licenciar ninguém. Não, era pra licenciar.
Não, eu vou falar já da dor. O que a gente estava imaginando? A gente tem 2 unidades, a gente precisa de uma empresa que controle todo o método, toda a construção do nosso negócio pra gente ser um fornecedor para nós mesmos. Onde uma empresa forneça um trabalho pedagógico, ações comerciais, ações de marketing, ações de gestão de piscina. Então a gente cria uma empresa, como se fosse um spin-off de dentro da nossa própria unidade, e ofereça o serviço para as unidades que a gente tem. Um ecossistema. Isso, um ecossistema. Então, quando a gente oferece para 2 unidades, que foi quando a gente começou, a gente pode oferecer para mais. Então, a gente chegou a ter 450 pré-pandemia e agora nosso mercado sofreu pra cacete, né? E a gente volta agora com outro modelo. Então, esse foi o primeiro passo. Então, pra gente desenvolver um negócio como esse, pra onde a gente vai? Quais são os benchmarks do nosso negócio? O primeiro foi a Les Mills, que é uma empresa de fitness, aulas coreografadas, que aqui era representado pela Body Systems, né? O Paulinho aqui, não sei se vocês conhecem, você que esteve no meio... que é do Evo, inclusive, né? Hoje tá num outro segmento. Era um negócio que escalava-se absurdamente. O cara credenciava professores e a unidade, a academia, credenciava pela Body Systems para pegar os professores para dar aulas coreografadas da Body Systems. Então, é um modelo fantástico. A gente estudou isso e a gente estudou o grupo positivo, né? Os meus sócios são de Curitiba, inclusive, você estava falando que você passou lá. As unidades iniciais começaram em Curitiba porque meus sócios eram de lá. Principalmente um que nadou comigo. Então, eu estava nadando e abrindo o negócio. Onde que a gente vai fazer? Perto de onde o cara que tá mais na operação, que era o Renato Ramalho, né? Que era o meu sócio que a gente iniciou. E a hora que a gente viu o modelo do positivo, né? Apostilas, um método de ensino, a gente vê um negócio do nosso setor, a gente imaginou como que a gente junta essas duas coisas aqui e faz o negócio acontecer. Cara. Então a gente criou um processo pedagógico que tem a cara do produto em relação a como você faz essa entrega e depois você cria todas as áreas de desenvolvimento do negócio. Então você tem que vender isso, né? A parte comercial é uma parte duríssima de fazer, né? A gente pensou que a gente ia abrir o negócio, é legal. Não, vamos abrir isso aqui, o mercado tá precisando, não existe isso. É sempre assim, né? Todo mundo vai sempre querer. Uma ideia incrível. Vamos tirar pedido, né? Aí a gente divulgou. Divulgamos, né? Passamos 3 fax, né? Na época. Que nem sabe que é contratou V4, pô. Não contratou V4. Não tinha V4 na época. Aí a gente passou uns 3, 4 fax, fez umas 3, 4 ligação do StarTAC lá, né? Da Ultralight, lembra daquela? Alguém tá viajando. 5 fichas no orelhão, fazendo umas ligações. Aí, ó, lançamos. O orelhão tá chegando na minha época aí. Puta lançamento que a gente fez naquela época, né? Depois a gente fala mais sobre isso. E aí ninguém queria. Assim, ninguém tá ligando, né? E a gente viu que a prospecção ia ser bem diferente do que a gente tinha imaginado. Aí foca no outbound total, né? Naquela época, assim, é ligação, marca visita, vai só. Tinha inbound, nada disso, né? O tráfego, assim, era completamente diferente. E a gente começou a fazer isso. Isso era o quê? 2008? 2006? 2005. Isso agora. 2005. Pô, não tinha nem Facebook, velho. Não, o Facebook começou em 2006, né? Acho que foi. E foi pegar 2008, 2009. 2005, então... eu tinha 5 anos, tava começando a trabalhar com o D. Então, um outro momento. Então, no bar, né, Gui? Você vende cerveja. A gente também teve o bar lá, pô. O Gui servia cerveja no bar com 12 anos, cara. Uns 11 anos. Hoje eu penso assim, cara, devia ser mó estranho, né? O cara olhava moleque 12 anos servindo cerveja no bar. Que legal. Então foi uma construção dessa. Mas como que é o modelo de negócio do licenciamento? Qual era o pitch? O pitch pra minha academia. Pra sua academia? Então, o público era academia, só dando contexto pra galera, né? Eu tinha uma academia, tinha piscina, aí vem o Gustavo com esse pitch aí. Com esse pitch. Eu quero solucionar um problema de gestão aquática do seu negócio. Mas eu não tenho piscina. Não, mas isso eu não vou te prospectar. Aí meu pitch já foi pro lado da lá. E como que eu soluciono esse trabalho? Né? Eu soluciono com ações focadas no aspecto pedagógico do seu negócio, ou seja, eu quero que o seu pai, né, o pai do seu aluno, que é esse o nosso grande cliente, que ele enxergue a evolução do filho dele. Então, se eu tô vendendo pro B2B ali, pro gestor, mas eu quero pegar você que tem um filho de 3, 4, 5 anos e falar o seguinte: você quer uma educação pro seu filho na questão aquática? Quero. Como que eu vou fazer isso? através de um processo como esse aqui, todo desenhado. Tá. Então, se o meu cliente B2B enxerga que o pai do aluno, porque eu estou fazendo uma venda B2B, né? Eu tenho que levar essa visão dele de crescimento do negócio através dos olhos do pai, que é quem consome. Então, no final das contas, o pitch tem até assim, pô, você vai ganhar mais dinheiro. Então, vai aumentar o seu faturamento em 20%, em 30%, essas coisas todas. Porque o pai, que é o customer lá no final, vai ver mais valor na academia. Você vai trabalhar na retenção. Você vai trazer... Então, a ponta final é a retenção. E como é que tu monetizava daí? Mensalmente. Então, é uma... Mensalidade. Sem taxa de adesão. Taxa de adesão inicial. O que era na época de valor? Vamos falar de hoje, que é mais fácil. Então, você tem uma contribuição anual no nosso cliente que varia entre 18 e 35 mil reais por ano. Eu, academia, independente do número de alunos. Você, academia, escola, independente do número de alunos. E depois você tem uma compra de material pedagógico, o modelo de negócio está falando, né? Então, você tem uma contribuição anual. A referência da Positivo. O Positivo é diferente, é um pouco diferente que não tem mensalidade no Positivo. No Positivo, você tem venda de apostila. Então,
um colégio, você vai comprar 60 mil reais por ano de apostila, 100 mil reais de apostila. Aí você pega essas apostilas e vende pro seu aluno. Aí você monetiza dessa outra forma. No teu caso, ele é uma recorrência, uma mensalidade que tem recorrência. Tá. Então ele compra um contrato de 12 meses, parcelado em 12 meses, de 1.500 a 3.000 e tantos reais, e aí ele me paga mensalmente. Além disso, ele entra numa plataforma de gestão, que é o benefício que ele utiliza dentro do nosso negócio, e faz as compras de material pedagógico, que é flâmula de mudança de nível, as coisas mais particulares do nosso negócio. Patches que vão num passaporte de comportamento. Quando você fala de educação, você tem 3 pilares, né? Pilar técnico, cognitivo e comportamental. Então, se você tem filhos pequenos, ele precisa desenvolver essas 3 habilidades aqui para que ele possa ser um ser humano mais completo, que o técnico é um deles. E aí, nesses outros, o comportamental e no cognitivo, é onde vai ter os desenvolvimentos aqui da criança. Legal. Então, ele me paga mensalmente, né? Ele investe mensalmente no nosso negócio, ele compra materiais pedagógicos e ele investe na educação dos professores. Tá, e aí o professor que vai aplicar a metodologia, ele fazia um processo de formação. Isso. E ele tem a chance de rodar? Tem. Nota 7. Tá. E aí como é que tu controlava a qualidade depois que estava lá com a tua marca? Esse é o nosso grande problema, né? O controle de qualidade ele é feito através da utilização da nossa plataforma. Então, se o professor está avaliando e ele está fazendo o trabalho que ele precisa fazer dentro da nossa plataforma, esse é o primeiro indicador. Tá bom. Eu não consigo visualizar, e eu dou ferramentas para os meus clientes fazerem isso, eu não consigo ver se o professor ele é bom ou ele é ruim. Mas tu não tem o pai dando avaliação? Pai dando NPS, por exemplo? Não, isso é da academia. E cada um tem seu processo. E tu nunca... academia... Não, o processo é o meu. É o dele. Eu tenho o NPS com os meus clientes. Claro. Então, Sim. com o cliente do meu cliente, isso quem faz é o... Mas tu não tem o caso do cliente, o pai, ir lá e reclamar pra ti que comprou porque era a metodologia Gustavo Borges? Isso acontece com uma certa frequência, mas não é uma coisa exagerada. Normalmente a reclamação do pai, ele vai pra academia onde ele tá utilizando o método. E tu nunca pensou... Aí ele pode falar o seguinte, pô, você deixou essa academia aqui ser franqueada, né, que chama de franquia em vez de licenciamento, como se eu tivesse ingerência no negócio, né? Então, assim, e aí o que a gente faz? A gente entra lá no nosso grupo de CS e vê o que tá acontecendo e ajuda a resolver o problema, customer care. Resolver o problema. Tu nunca pensou em criar até onde eu sei, não tem, né? Até porque a gente atendia várias academias, uma plataforma na qual tu captaria os pais e direcionaria para as academias como... Gerador de lead. É como as OTAs, que é? Agências Pensar, a gente pensou. Online Digital Agents. Quando a gente pensou nesse formato, a gente utilizou, se eu não me engano, na época a gente estava utilizando... Eu vou lembrar do nome, né? E o que a gente fez? A gente tem que fazer uma landing... A gente não fez da maneira correta, mas o nosso pensamento era, faz uma landing page para cada um dos clientes e esses clientes utilizam a captação para fazer um mapeamento. Eles fazerem o marketing. E aí? Né? E aí que não rodou, deu muito trabalho. Mas tu não pensou em fazer um modelo assim, ó. A gente bateu numa trave aqui, agora você já vai me dar a solução. A gente cria o site lá, Gustavo Borges, a gente vai fazer mídia, o cara vai entrar nesse site e a gente vende tudo o plano pra ele, com o nosso processo de venda, nosso investimento de mídia e pá, nosso Gustavo Borges. Já tava gostando. Nossa, já vou ver 4 anos. E faz aí, uma campanha nacional. Isso, faz a campanha nacional. Aí você filtra pelo CEP, aí vai direto. Que nem hotel, velho. E aí o cara comprou, o cara vai te pagar uma taxa por essa venda. Que nem o Booking cobra do hotel. O teu hotel é a academia. O grande impedimento disso é o formato, o RP que o nosso cliente utiliza, né? Dependendo da forma como ele monetiza. Mas isso o Booking já resolveu, né? Cada hotel usa um RP diferente. É como e-commerce, né? Não, como marketplace. Mas ele faz uma API junto com o hotel, né? Ou não, ele faz um split de pagamento. Ou tu manda um e-mail de confirmação. Um e-mail de confirmação. Aí esse aluno fechou, te vira com o teu RP, cadastra esse cara manualmente, como ele faz hoje na academia, já tá aqui os dados. E aí tu ganha no spread do CAC, entendeu? O processo decisório de um pai, provavelmente meio geográfico, não é? Tem umas características do nosso negócio. Tem umas sales. características do nosso negócio que é um pouco diferente. Isso serve muito para natação adulta, né? Porque você coloca quem você quiser lá dentro, aí é mais fácil de você se virar com um adulto do que com uma criança. A criança você tem uma relação com turma, relação com professor, relação com nível. E tem a ver com faixa etária e habilidade aquática. São vários elementos que são um pouco mais complexos para fazer. Dá para fazer? Dá. Para te desenrolar o full cycle de venda, tu tá falando. Isso, exatamente. Mas tu pode parar um nível antes. Por exemplo, o Gym Pass tem dificuldades muito grandes de você fazer uma venda do Gym Pass para crianças, para os filhos dos Mas daí clientes. Aí tem uma solução que é parar um nível antes, que é o cara se cadastra e fala assim, ó, tem interesse em saber para cadastrar meu filho. Beleza, mas aí você não faz a venda. Daí tu não faz a venda, tu vende o lead. Isso, não. Que é como isso o Get sim. Ninjas faz. Não, isso beleza, isso funciona. Isso foi o que a gente tentou fazer, a gente captar o lead para o nosso cliente. E vender o lead para ele. Com uma campanha nacional de Facebook Ads, no caso. E a hora que ele capta Eu distribuo conforme a questão e o cara paga pelo lead. Mas eu distribuo pelo CEP, né? Mas às vezes eu tenho mais de um cliente
cliente por CEP. Como assim, mais um cliente Mais B2B? de uma empresa. Isso. E daí tua três- dúvida é pra quem jogar o lead? Pra quem jogar o lead. Aí eu tenho uma Ah. solução boa pra isso Então também. pronto, então dá. Que é dá leilão. Tu vai fazer assim, ó, eu tenho um lead na região, custa R$100 é o preço base. Aí o cara fala, pago 110. O cara fala, pago 120, pago 150. Beleza. Tem 3 horas pra É fechar o leilão. dólar ou real? Quem isso? pagar mais, pagou depois. Mas vamos fazer um trabalho desse. A gente tem a ferramenta que a gente criou que faz isso, ó, Lead Broker. Lead broker? Que legal, cara. gente Essa que eu não criou. sabia. Pô, Criou bom, pra- vamos conversar disso. Isso é legal, né? Gostei mesmo. A gente fez isso pra nossa rede, que é bem parecido com Mas o caso dele. pra somar nessa tese aí, eu acho que o nome Gustavo Borges tem uma força de marca aqui implícita muito forte. O quanto que o teu CPA ou o teu clique não seria mais barato do que cada uma dessas instituições fazendo a mídia ou fazendo a captação É, sozinho. com certeza. Então acho que talvez tenha aí. E aí tu ganha Seguramente uma você já outra pensa- receita, né? Porque se tu vender o lead no leilão mais barato, tu pagou, tu ganha nesse spread também, que é o jogo da Que é- Adventure. E esse delta é o valor da tua marca. É. A diferença entre o que você captou e o que você vendeu é o E a valor tua da tua marca. capacidade de fazer marketing mais eficiente do que uma academia aleatória Também. sozinha. Também, porque você tem a escala Que é o tá mesmo, olhando- um pouco do que é o business da Oyo também na Índia, né? Perfeito. Você está ligado no business da Oyo? Não. Oyo Hotéis. Eles fazem... A Oyo é uma startup da Índia, captou mais de 2 bilhões de dólares, que o business dela é bem parecido com a V4, um pouco do que tu faz, um pouco do Airbnb, uma mistura de várias coisas, que é o lance é o quê? Tem um monte de hotel vagabundo, né? 90% dos hotéis no Brasil, na Índia, são redes independentes. Então, o cara que montou um hotel lá sozinho. E aí, existe uma despadronização, a mesma história das academias. Cada um faz uma parada e pro cliente, puta, velho, será que essa academia é boa? Não sei. E aí, o que a Oyo fez? Ela criou a marca Oyo, que ela vai lá e padroniza o cara e ele vira uma franquia, mesmo negócio. Só que ela tem a máquina de venda também, que é o site dela, lá que tu vai lá, Oyo, reserva o teu hotel, que nem no Booking, só que é tudo da Oyo com o mínimo padrão que a Oyo criou. Então, Pois é. tá fechado. Onde é que eu assino aí pra gente fazer? E é o business case do OPM desse ano Como é, de Harvard. no almoço aqui, logo na sequência do almoço, já tá fechado. É. Né? A gente já vai Fechado, desenhar fechado. cada- A gente Se já tivesse tá- um guardanapo aqui, que antigamente... só por isso que a gente na trouxe aqui, porque a gente queria eu te falo pro vender essa Guilherme ideia. que na década de 90, a gente fazia o negócio com Papel, Guilherme. guardanapo. Guardanapo, né? Tu mandava ela junto. Tal de caneta, né? Escrevia as coisas. Ah, não, aqui eu Reconhecimento só- de firma, Vai aquelas escrever. coisas Tu assim. vê, o né? cara mais velho é isso aí. né? Reconhecimento de firma é sacanagem. Cara, esse é um ponto importante. Reconhecimento de firma? Não, esse devia acabar. Devia fazer reconhecimento de firma nos Correios, igual nos Estados Unidos. O quanto que vocês veem de incremento de matrícula a partir do momento que a academia implementa o modelo Gustavo Borges? Essa métrica, eu tenho alguns... Eu faço análise de caso, né? Eu não tenho uma métrica do mercado, quanto que eu faço. Esse é um problema que eu enfrento. Perfeito. Então, por exemplo, eu não tenho acesso aos números do meu cliente. Então, ele não é uma franquia, eu não sei quanto que ele vendeu, quanto que ele fez, o que ele está fazendo. Eu sei o que ele está implementando em relação ao trabalho. Perfeito. Mas eu não consigo medir se ele for. Eu tenho que perguntar para ele. Essa é uma deficiência que eu tenho. Então, eu tenho casos de clientes que dobrou. Tem gente que triplicou o número. Mas você fala assim, na média, se alguém me pergunta assim, na média, quanto que vai... Eu vou ter que dar um chute. É, porque vai ser baseado no NPS, na pesquisa qualitativa que ele faz. Mas É no de número de nada clientes. até Então, triplicar. por exemplo, se eu tenho 80 alunos na minha academia, eu coloquei a metodologia e eu fui para 300, né? Isso é comum acontecer. Porque o cara tem na natação, ele não explora direito, ele tá num ambiente ali e vai. Agora, se eu chegar para ele e falar assim, olha, se você comprar a metodologia, eu vou aumentar em 30% o seu negócio, eu posso estar falando de uma grande aberração, porque tem gente que entra lá com 500 e aumenta 100 e tá legal. É, Foi sim. 20. Não é 30%, Não, mas mas já Aí tá vai vir, ótimo, né? Não, é Mas vocês isso. Mas o que ajudam- eu falo assim, ó, nesse caso, um cliente parecido com o seu, aconteceu Claro, isso. Então é claro. muito Padrão, mais padrão. da média no nosso negócio, na forma, como a gente não tem as métricas na mão, ela é um pouco complicada. E vocês entram pra auxiliar no como o cara monetiza e como ele divulga a natação, ou é mais a Sim. metodologia técnica apenas? Não, a parte técnica é a parte pedagógica. Então o negócio ele é dividido em produto, né? Então você tem a parte pedagógica que é construída e a parte de tecnologia que faz a entrega do negócio. A partir daí a gente tem, por exemplo, agora a gente está fazendo uma travessia do Leme a Pontal dentro das nossas unidades. E a gente vai fazer também um super trunfo, que é uma forma de você capitalizar e reter os seus clientes. E se você tem as ações de marketing dentro, então você está falando de criança de 3, 4, 5 anos. Não é uma ação de marketing que é puramente digital. É uma ação de marketing que o cara pega lá. Você sabe o que é super trunfo? Tô falando. Não. Antigo. Achei que era um nome, Super que era uma Sim. Esse marca. vai até a minha, Olha lá, até a minha viu? idade. Super trunfo, cara. Vocês não sabem o que é isso. Super trunfo é o seguinte: eram umas cartas que você tinha avião, tinha carro, tinha não sei o que, e cada um tinha 5 itens de potência. Então a velocidade. Aí a Ferrari ganhava do Lamborghini, a Lamborghini ganhava do não sei o que. Isso era o super trunfo. Os Era jovens joguinho. jogavam. Tipo, é isso. equivalente ao Cara, Coringa, a gente- eu acho. Mas jogava A gente- com cartinhas no celular? Mas como existia que isso cartinha entrava no física, iPad? Não entrava no iPad, não Como tinha assim uma iPad. carta física, né?
Então, esse é um lado que você faz de ações de marketing que retém clientes, desculpa, e tem aspectos comerciais que a gente ajuda o nosso cliente para ele poder fazer a captação. Então, por exemplo, se você tem lá o formato no material de vendas, que para você, no seu site, você tem uma infinidade de materiais que você pode colocar no seu site que vai divulgar que você tem a metodologia, em termos de branding, em termos de materiais, em termos de processo pedagógico. E aí as unidades fazem esse pitch e essa venda para os clientes. A gente poderia virar homologado da metodologia Gustavo Borges para ajudar as academias a venderem mais esse produto, entendeu? Claro. A gente faz isso com outros tipos de negócio que dá para fazer. Eu fico indicando toda hora, cara. Eu fico indicando toda hora cliente para vocês aqui. Já nasceu 2 startups aqui. A gente já faz os dois. Ó, eu tenho outra dúvida aqui rapidinho. Já começou vamos fazer uma startup dessa aqui? Só pra nós, é isso? Antes de você mudar de ângulo aqui, é porque esse tema que você levantou, que deve incrementar potencialmente 20%, 30% das matrículas, eu fico imaginando qual que seria o impacto potencial de mudar o nome dessa academia para uma academia Gustavo Borges. Porque tem uma força muito grande da marca aqui. E uma outra forma de... Se mudasse todas, já seria uma academia com 400 unidades. Aí a gente já tá falando do modelo de franquia. Mas o quanto de valor travado não tem potencial aqui para um movimento desse. Uma outra forma de pensar essa minha hipótese é o seguinte. Imagina a tua academia lá de Curitiba hoje, lá no Moçungue. Se você amanhã mudasse o nome dela de, Academia Ricardo Domingues, seguramente o fluxo vai diminuir substancialmente e aí, inclusive, a tua base atual tende a cair. Eu acho que a questão do nome, ele tem uma relevância. Que é marca, né? A gente tá falando de marca aqui. Mas o serviço que você oferece, ele é muito mais crucial para aquilo que você entrega ali e você tem de retorno. Mas por que tu não quis tornar isso uma franquia, ter uma governança maior sobre os caras? Então, discussão interna entre os sócios, né, do modelo de negócio que a gente queria fazer. A franquia, ela tem uma complexidade muito maior. Perfeito. Ela não é fora de questão, mas aí você tem que ter uma equipe, tem que ter uma estrutura diferente. Quando a gente lançou o modelo de licenciamento, é um modelo mais leve. É um modelo que você não precisa de uma estrutura gigantesca. Você faz uma assessoria para o teu cliente. Então você dá as soluções e você acompanha. A franquia, você tem que estar junto da operação do cara. Você tem que ter o RP decidido, você tem que ter como vai ser as cores, você tem que fazer a cobrança, você tem que ter uma entrega muito maior do que... As barreiras de entrada e de saída são muito maiores. Sim. No modelo franquia, a gente também acreditava que o modelo que a gente tem não era franqueável. O que significa isso, né? Você tem academias no modelo que a gente tem hoje, ela não é um modelo que se replica. Você vai replicar uma Smart Fit, você vai replicar as low cost, low price. Um modelo de franquia de negócio, no nosso segmento, você tem que entrar no que acontece nos Estados Unidos. Então você tem lá Splash, você tem lá Goldfish Swim School, Big Blue, que são alguns exemplos de franquias com mais de 100 unidades nos Estados Unidos. De natação. Então a hora que você pega esse modelo franqueável, você tem que ter um volume de construção, um investimento de concreto baixo, você tem que ter um negócio enxuto e que possa ser replicável. Sim, sim. A grande vantagem de você trazer a franquia para o nosso negócio não seria para o modelo que já está pré-existente, que acho que vai dar muito trabalho. Não seria conversão de bandeira, né? Não seria conversão de bandeira, seria novas unidades com modelo menor. Eu acho que a oportunidade da conversão de bandeira é uma que deveria ser avaliada. Esse business dessa Oi, especificamente, é só isso. É só conversão, eles não constroem nada. E eles não mudam, né, toda a estrutura do hotel. Eles dão um tapa estético. Acho que é muito parecido com o teu modelo, mas eles estão mudando o nome da placa, né? Que essa talvez seja a diferença. Uma das grandes coisas da natação, desculpa, é a eficiência do seu negócio. Você pegar a bandeira de hotel, você vai lá no Rio de Janeiro, vem aqui em São Paulo, toda hora tá mudando essa bandeira pra uma coisa ou outra, cara. E aí, que hotel que você tá? Você nem sabe que hotel que você tá mais. Então, não é um modelo que pra gente, assim, muda a bandeira hoje só por mudar a bandeira. Dá um tapa de tinta, 2 demãos de tinta e acabou. Sim. O que a gente gostaria... tem que ter uma série de outras gerações de valor, né? Então, mas aí vai ter um investimento. Pode até ser que seja um bom negócio, com certeza, e pode ser avaliado. O que a gente gostaria de fazer, que aí é o modelo, se for franquear, qual seria, né? Que talvez seja esse o ponto que eu quero fazer. Que a gente tem uma opção de 350 clientes que já estão hoje na metodologia. Eu bater na porta do meu cliente que já tá comigo há 10 anos. Falar o seguinte, aqui tá virar a bandeira. E vai ser o seguinte, a tintura é essa, o nome é esse, o negócio é esse aqui. Tá. É mais fácil, uma barreira de entrada menor do que eu fazer lá ir na feira da BF, botar um standzinho, os caras tá passando, um empresário lá do agronegócio de Campo Grande e fala assim, isso aqui vai muito bem pra minha esposa. Ou pro meu filho. Perfeito. Porque ele faz educação física. Beleza, quanto custa isso aqui? 1,5 milhão de reais você constrói. Tem 800 metros quadrados, a piscina é essa, o fornecedor é esse e tal. O cara põe. Então esse, aí tem que ver o que é melhor. O cara colocar 1,5 milhão numa reforma, que talvez dinheiro que ele tem ou não tenha, pode ser um outro modelo. Ou você ter um modelo eficiente, já construído, porque o grande problema, o nosso negócio, nosso segmento, não é um segmento que dá 30, 40, 50% de resultado. O negócio é 15%, 12%. Se o cara tá no Simples Nacional, ele vai ter um pouco mais. Se ele é barriga de balcão, um pouco mais. Então é um mercado que
difícil, com margens parecido com indústria quase, né? Sim, e a gente opera no limite. Pô, e se você é um empresário que já tem mais unidades, que é o meu caso, você vai pro lucro real, ou no presumido, você tá ferrado. A pressão é muito grande. Tu teve uma transição ali na transição de player para coach, de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros, que é um grande desafio para todo mundo que faça a transição, né, de player para cap para coach. O cara, eu sou atleta, eu comigo mesmo, eu vou resolver meus problemas. E aí tu passa pra essa transição de que, cara, agora eu não faço nada, o meu resultado vem todo através do trabalho dos outros. E aí tu entra numa loucura de, caralho, o cara não faz, aí tu entra todo no papo do outro podcast, né? Do cara perder o controle, reagir mal com as pessoas e ter que desenvolver uma porrada de outras soft skills. Como foi pra ti essa transição? Olha, eu sempre tive uma habilidade muito boa com as pessoas, né? Você tá falando de soft skills aí. A inteligência emocional, ela é fundamental, né? Pra você ser um bom líder. Então, você tem que perceber as coisas, né? Aí a questão do feeling, né? Que você não consegue medir isso, ela é fundamental. Ao longo da minha carreira, e acho que talvez tenha sido eu sempre fui muito ponderado, né? Eu acho que vem da formação, vem da minha personalidade e das relações. E eu já fiz vários testes de personalidade junto com os testes, junto com os meus clientes, com os meus sócios, né? Pra como a gente se relacionar melhor. Tem DISC, tem HDBI, tem não sei o que, tem cores, aí vai tudo. E um deles mostrou esse equilíbrio, né? Então, sobre o estresse, pra onde que eu vou? Eu vou mais pro analítico ou vou mais pra pessoas? Porque se você é um cara mais focado em pessoas, você pode estourar e você é pessoas. Estourando, né? Ou você é mais equilibrado quando isso acontece. Então eu acho que o desenvolvimento ele veio muito da minha personalidade e de desenvolvimento e entendendo as outras pessoas. Então eu gosto muito de ouvir e gosto muito de delegar. Eu sei que eu não consigo fazer todas as coisas. Em alguns momentos eu fico um pouco frustrado, né? A gente fica. Se você quer fazer você quer uma coisa de um jeito e ela não acontece, o que você faz? Você deixa a curva de aprendizado acontecer ali dentro da sua equipe ou você vai lá, pega na tua mão, pega você pra fazer a coisa e resolve? Porque líder resolve, beleza. Se líder resolve, apaga o incêndio e vai. Agora, qual que é o resultado de médio prazo que você vai conseguir com isso, né? Então, é um desafio gigantesco você ter a habilidade de desenvolver aí as soft skills para que você possa ter uma equipe que lidere e que traz resultado pro seu negócio. Esse é um grande... Mas tu acha que o lance do esporte te fez ter uma facilidade nessa curva de aprendizado, de gerenciar os outros? Talvez, porque é um esporte individual, né? Nem um esporte em equipe, né? É um esporte de equipe. Você só executa individualmente ali, igual um vendedor que tá no campo. Ele tá sozinho? Não. Ele tá visitando uma fazenda no agronegócio, mas ele tá representando a BASF, tá representando a, sei lá o que, a Dow Chemical e por aí vai. Não dá pra confundir um atleta que faz um trabalho individual na piscina, o exercício individual de ida e volta ali na piscina, do que ele precisa pra construir o resultado que é a equipe. É o coach que a gente mencionou aqui, é nutricionista, é o preparador físico, é o não sei o que tal e por aí vai. Quando você vê um jogo de vôlei de futebol, você vê uma engrenagem um pouco mais formada ali pra que o gol saia, pra que o ponto aconteça. Aí na visão das pessoas o esporte ele é coletivo, né? Mas a gente não pode confundir as duas coisas. A engrenagem pro resultado do atleta que ele executa ali, assim, todo mundo se prepara para que aquilo aconteça. Então, isso é fundamental. Respondendo a tua pergunta, porque você pode estar dentro do vôlei, ser lá o líbero, ou ser lá o ponta de rede, nunca ter nenhuma habilidade para ser um capitão, por exemplo, isso não vai te transformar num bom líder quando você sair ali de dentro do campo. Você tem vários tipos de líderes ali, né? Você tem o cara que fala mais, você tem líderes que lideram mais pelo exemplo, pessoas que são mais vocais ou não, pessoas que são mais quietas. Eu já fui capitão de time, né? Já fui capitão da equipe de Michigan, da equipe do Brasil. E é uma dificuldade muito grande, porque você tem indivíduos ali com egos enormes. E você tem, assim, são pares, né? E, tipo assim, é um soldado quase cabo. Né? Então, assim, tem o respeito? Tem. Normalmente, às vezes, o capitão é aquele lá, o mais medalha, o que tem mais representatividade. Cara, esse cara pode ser que não seja o cara, como a gente falou aqui. Não dá pra você mandar o cara pra cima ali, ser um líder, e fazer, agora você é líder, mas eu não tenho habilidade pra fazer isso. Consigo conversar. E já vi casos também do melhor atleta não ser o líder, que é ok, tem que ser um cara que tem a habilidade pra fazer isso. Então, dentro do esporte, é sim e não pra sua resposta, porque acho que, no meu caso, na minha experiência pessoal, ajudou. Mas não é uma regra. Você desenvolver essa habilidade requer uma decisão sua de querer estar à frente disso. Tem muitas pessoas que são tímidas, chegam a um ponto e falam assim, não vou deixar de ser tímido e vou encarar isso aqui, falar em público, sim. Que é um negócio que faz parte. Volta ao que lance que eu tava falando ali do player cap coach, né? Não necessariamente tu vai percorrer essa escada que não existe, pode optar por na real, eu prefiro ser player mesmo, ou curto o desafio de ser cap, curto o desafio de ser coach, que é um outro desafio do que você 100% Mas isso às vezes frustra as pessoas, né? Porque você vê nessa linha de sucessão de chegar a algum lugar, né? Como é que você tá ali e você se sente meio estagnado. Pô, mas o próximo passo é esse, né? E se eu não tenho esse próximo passo, e
independentemente de ser bom ou não, você quer. É. E aí você só vai saber que não deu certo quando você chegou lá e não estava preparado. A gente zoa na V4 com isso que a gente fala que tu tem que dar um pirulito pro cara. Se o cara não ganhar um pirulitinho, a medalha, as empresas muito grandes, clássicas, elas fazem assim, tu é o analista júnior 1, 2, 3. Aí tu é pro analista pleno 1, 2, Começa a esticar essa esteira, né? Porque ele sabe que o cara precisa de um docinho, de um pirulito. É humano, né? É humano. O humano precisa de growth. Ele precisa ter uma percepção de desenvolvimento. A gente já lutou um pouco contra isso, mas não dá, assim. A pessoa não vive só do longo prazo. Tem um salário. Mas não tem problema. Se o cara não quer, você tem que criar uma cultura de longo prazo, obviamente. O cara tem que ter algo mais ali do que a parte financeira e tudo mais, apesar da parte financeira ser importante. Quem empreende e quem contrata sabe que você vai contratar e você vai perder gente boa, você vai ficar com gente ruim lá, e depois você tem que tirar os caras. E a coisa tem que acontecer. Não pode ficar assim, querendo criar e fazer um negócio assim, parece um Frankenstein pra segurar a galera e sabendo que vai perder gente boa. Então paga mais já. Total. Quem tá na CLT tem alguns problemas, porque tem lá os caras que precisam ganhar a mesma coisa. Em termos de CLT, você não dá equiparação salarial. No PJ dá pra você fazer, mais por meritocracia. Quando você vai ganhar? Vai ganhar isso, negócio individual, acabou. Você quer manter o cara, de repente o cara é um bom vendedor, é um bom analista, o cara paga 18 mil, 30 mil reais pro cara estar numa posição que a maioria tá ganhando 10, 5, 2. Porque ele é um superstar. Porque ele é superstar. É isso aí. Em tecnologia tem muito disso. Você pega os devs... Pô, o dev, ele tá lá é marca o diretor. Ele tá lá no squad ali, o cara de front ou de back tá ganhando mais do que o líder de mesa lá, o PMO, o PO. É isso mesmo. Total. Pô, e aí, tá tudo bem, o cara ele é teu chefe, só que ele ganha o dobro que você. Porque ele é um cap. Ele ganha metade. Ele é um cap, não necessariamente ele joga melhor. Isso. Ele só faz outra função porque ele sabe fazer outra função. E tá tudo bem nisso. Que é o caso de esporte, né? Você vê lá um cara que marca um monte de cesta, passa um monte de bola, paga pro cara mesmo. Total. Fechou? Boa, Gustavo, bacana. Se tu quiser deixar alguma rede social, algum canal, como é que a gente sabe descobre mais sobre você? Todas elas? Bota aí Gustavo Borges, no Instagram, Google. Gustavo Borges, LinkedIn. A rede social do Instagram, @Gustavo.Borges. Pronto. Gustavo.Borges. No LinkedIn, inclusive, pus um negócio do meu filho. Cara, bombou, né? Fala de algoritmo dando certo, meu. Eu tripliquei o número de seguidores. Tripliquei com um post. Nunca tinha acontecido de viralizar assim um negócio tão louco. O LinkedIn é poderoso, cara. O que teve demais? Uma foto minha com meu filho quando ele foi campeão brasileiro. No Troféu Brasil. Mas teve textão. Teve texto médio, não foi nem... Despretensioso. Texto, você diz, de qualidade ou de extensão? De extensão. De extensão, ele não foi um texto muito... Mas isso no LinkedIn? No LinkedIn, cara. Caralho. Foi, assim, a primeira vez que eu viralizei legal, assim. Não tinha tantos seguidores assim, mas é uma foto, eu e ele, sem camisa. Não sei se você vai identificar quem sou eu, quem é o meu filho, tá? Você tá igualzinho também, né? Tem essa Vou procurar aqui. E aí ele foi muito legal. Aquela semana foi uma semana... Você vê, tinha quase 500 mil impressões nesse post, cara. 500 mil. A média, assim, é 15, 18, 20, 25 e tal. Essa deu mais de 6 mil likes, né? 6 mil likes, essa aí. 36 comentários. Mas isso aí, a hora que dá... As impressões, acho que conta, né, no LinkedIn. Então, explodiu. Eu tava com 4 mil e poucos seguidores, agora eu tô com quase 12 mil aí, dá uma olhada. Caralho. É muito louco, muito louco. Mas legal, turma que quiser aí, tem canal do YouTube, tem canal do Instagram, LinkedIn. Consultoria de LinkedIn também, né, Gustavo? Consultoria em LinkedIn também. Frequência, né, constância. A gente fala muito disso de negócio de trabalho. O cara tá desde 1980 no LinkedIn. Praticamente eu criei o LinkedIn. Eu fundei o LinkedIn. Muito bom. Você não tem LinkedIn, né? Eu tenho, pô. Tá, então tá bom. Só pra o nome, como é que vai ser o nome desse episódio, então? Eu acho que pode ser o Trate-se como um atleta olímpico. Trate-se como um atleta olímpico. Gostei. Acho bom. 0 objeções. Marqueteiro, vírgula. Trate-se como um atleta olímpico. Pode ser. Pode ser. Fechou. Beleza. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.